Rádio Grilo, a rádio dos amigos. Você, empresário, empreendedor ou gestor, sabia que contar com uma assessoria jurídica especializada faz toda a diferença no sucesso do seu negócio? O escritório Alves e Boraski Advogados oferece soluções completas em assessoria jurídica, empresarial e trabalhista, com foco na prevenção de riscos, segurança legal e crescimento sustentável. Contratos, relações de trabalho, compliance, consultoria preventiva e defesa jurídica, tudo em um só lugar. Alves e Boraski Advogados, experiência, confiança e excelência a serviço do seu negócio. Telefone que também é o WhatsApp: 19 98102 6148. 19 98102 6148. Alves e Boraski Advogados. Ajuda Síndico. Problemas com a administração no seu prédio ou condomínio? Temos a solução. Ajuda Síndico. Profissionais qualificados. Mais de 20 anos de experiência. Uma equipe completa para gerir o seu condomínio com presteza, experiência e total transparência. Entre em contato com Ajuda Síndico através do WhatsApp 19 99288 9254 ou do e-mail atendimento@ajudasindico.com.br. Gestão em condomínios é com Ajuda Síndico. Clube Concórdia. São 4 alqueires totalmente arborizados, com inúmeras estruturas esportivas, piscinas e muita tradição. O Clube Concórdia possui a academia de primeiro mundo. São 3 piscinas no clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida, onde são realizadas as aulas de hidro e natação. Clube Concórdia conta com um ginásio fantástico, um dos melhores e maiores da cidade de Campinas. Campos de futebol, judô, sauna, quadras esportivas de futsal, basquete, vôlei e beach tênis. Tudo à disposição de seu associado. E mais, vários eventos sociais sensacionais no salão de festas, com bandas renomadas da região de Campinas. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19 99698 4579. Siga as redes sociais do Clube Concórdia Campinas. Clube poliesportivo e recreativo é o Clube Concórdia. Prado Corretora, consórcios e seguros. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Prado Corretora, compramos cartas de consórcios contempladas ou não, com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Prado Corretora, consórcios e seguros, através do WhatsApp 19 997 948665 e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Prado Corretora, consórcios e seguros. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Vai começar Jornada Esportiva da Grilo. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No ar, Jornada Esportiva da Grilo. Emoção garantida, informações, análise, diversão e muita torcida. Vamos juntos nessa paixão. Web Rádio Grilo, a rádio dos amigos, onde o esporte e a amizade caminham juntos e vai rolar a festa.
Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Anderson Grigoleto, a voz da emoção. Uma ótima noite para você, amigo ouvinte da Web Rádio Grigo. Uma ótima noite para você, amigo internauta, que curte as nossas transmissões através do canal do Grigo. No ar, mais uma jornada esportiva da Grigo. É o Campeonato Brasileiro da Série C. É a 7ª rodada. Estádio Brinco de Ouro da Princesa aqui em Campinas. Você vai curtir Guarani e Ituano junto com o timaço da Grigo. E estarei nessa com Wagner Ferreira, com André Luiz, com você, amigo da Web Rádio Grigo, trazendo as emoções, as informações, os detalhes de mais uma jornada esportiva da Grigo. E você é o nosso convidado especial, porque a nossa rádio, ela é a Rádio Grigo. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. A Rádio dos Amigos. Bom demais ter mais uma jornada esportiva na sua companhia. Já vou mandando abraço pra galera que tá curtindo, hein? Antes de chamar esse timaço da Grigo, grande Elcio Cardoso. Valeu, Elção. Tá desejando uma boa transmissão pra nós. Valeu, amigo. Valeu demais. Tá aqui também o Siderado. Siderado, boa tarde, meu amigo. Boa jornada esportiva para todos da Rádio Grigo. Vou ver se aqui vamos ter alegria ou se será igual a final da Superliga de Vôlei. É isso daí. Não deu bom para Campinas pro Vôlei Renata não, hein? O Mário Júnior aqui conosco também. Boa noite a todos da equipe da grande transmissão. Tá desejando. Valeu, Marião. Muita chuva realmente aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Muita chuva de verdade aqui em Campinas, viu? E eu vou, já girando esse timaço da Web Rádio Grigo, eu vou chamando ele, o nosso repórter feliz, eu estou falando dele. André Luiz. Uma ótima noite para você, André. Mais uma jornada esportiva da Grigo no ar, André. Muito boa noite a você, Anderson Grigoleto, e uma boa noite muito, mas muito especial, você ligado na Web Rádio Grigo em Campinas, toda a região metropolitana e pelos 4 cantos do planeta. Eu destaco o Guarani Futebol Clube, que vem de vitória, goleada sonora diante do Maringá, no estádio Willie Davis, na cidade de Maringá, no norte do Paraná, na última segunda-feira, por 5-0. O Bugre busca hoje, daqui a pouco, aqui no chuvoso estádio Brinco de Ouro da Princesa, diante do Ituano Futebol Clube, mais uma vitória. E, consequentemente, com uma combinação de resultados, o Guarani pode sair líder do Brasileirão da Série C nesta rodada. Quanto ao time, o técnico Hélio Cizenando não poderá contar com João Paulo, meia, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Em seu lugar, Diego Torres vai para o jogo, assim como Herbert, camisa número 11, entra como titular no time da equipe do Guarani Futebol Clube, meu caríssimo Anderson Grigoleto. Tá aí, André Luiz vai trazer todas as informações, os detalhes do gramado aqui do Brinco de Ouro da Princesa. E agora ele aqui, quem está no canal do Grigo, vê ele aqui do meu ladinho, o nosso presidente, presença sempre ilustre, não canso de dizer nunca isso daí. Eu estou falando, é lógico, estou falando dele. Wagner Ferreira. Uma ótima noite, Wagner Ferreira, mais uma jornada esportiva da Grigo no ar, hoje Ituano e Guarani, ou melhor, Guarani e Ituano. Boa noite, Anderson, um abraço aos amigos da Web Rádio Grigo, um jogo interessante, o Ituano sempre foi uma pedra no sapato do Guarani, costuma complicar tanto aqui como lá em Itu, mas hoje o Guarani vem embalado, né? Não que uma goleada de 5-0 no Maringá seja, né, a credencial para que repita uma outra goleada dentro do Ituano, muito pelo contrário. O técnico Mazola Júnior, que aliás é campineiro, como é também campineiro o técnico Hélio Cizenando, os dois aqui da cidade. Mazola um pouquinho mais velho, 61 anos, e o Cizenando tem 55. Os dois se conhecem muito bem, são amigos, mas hoje aqui, profissionalmente, um de cada lado. O Ituano deve jogar reativamente, vai primeiro se cuidar para depois tentar escapar e tentar fazer o gol, enquanto que o Guarani deve manter a sua postura de mandante
e já se apoiando na goleada diante do Maringá, mas é bom lembrar que o Maringá, que tomou de 5, na rodada seguinte foi ao Sul e meteu 4 no Ipiranga. Então quer dizer que não é um campeonato meio maluco. Esse 5-0 do Guarani foi um ponto fora da curva, podemos chamar assim. Porque o Guarani vinha marcando as suas vitórias, os seus empates por doses homeopáticas. É 1-0 aqui, 1-1. Então esse 5-0, que o torcedor não se iluda não, foi um ponto fora da curva. Mas jogando em casa nós temos que considerar o Guarani como favorito à conquista do resultado. Algumas novidades no time. Na zaga, por exemplo, nós vamos com o Rafael de novo, né? Porque o problema ali com o Jonatas, ele não joga. Então a dupla de zaga do Guarani hoje é Rafael e Maurício. E a outra dúvida era no meio de campo, né? Comentou-se aí, Isaac vai pro time, o Cauã Jesus poderia ser escolhido. No entanto, o Hélio Cizenando escolheu, e acho que acerta, com Diego Torres. Nas demais posições, o mesmo time que vem mantendo essa posição. Interessante no campeonato, hoje o Guarani é 5º colocado, mas como o André disse, uma vitória hoje pode levar o Guarani a 15 pontos na liderança do campeonato, deixando para trás aí Amazonas, Paysandu, equipes que vinham liderando aí a Série C. Então é um jogo interessante, viu, Anderson? Esperamos que tenhamos aí um bom jogo, a chuva deu uma trégua, choveu bastante, no aquecimento dos jogadores daqui choveu barbaridade. Agora me parece que deu uma trégua, o gramado está bonito, não vejo poça d'água nenhuma. Então espero que a bola role tranquilamente para Guarani e Ituano, cujas emoções estarão entregues à narração sempre precisa do nosso Anderson Grigoletto. Anderson. Oi, André. Ituano à sua disposição. Ó. O Ituano, ele vem de vitória 1-0 diante do Confiança no estádio Doutor Novelli Júnior no último domingo. E o técnico Mazola Júnior manda, como o Wagner bem disse, o mesmo time esta tarde, esta noite, né, aqui no Brinco de Ouro diante do Guarani. A única, digamos assim, que não é mudança, mas o Wesley, o goleiro, ele é mantido no gol. Por quê? Porque o goleiro titular do Ituano, que é o Lucas Wingert, ele está com uma lesão muscular e está de fora já há 2 jogos. Tá, então daqui a pouquinho você já traz as escalações, André, de Guarani e Ituano, a arbitragem do jogo. Mandar um abração para todos os nossos parceiros, né? O Clube Concórdia, aliás, Clube Concórdia, para você, os nossos parabéns desse timaço da Web Rádio Grigo. Clube Concórdia que está completando 156 anos de vida, de existência. Um clube tradicionalíssimo aqui de Campinas. Parabéns mesmo, parabéns ao Concórdia, parabéns ao presidente Humberto Bassan, parabéns a toda a diretoria do Clube Concórdia, a Valquíria, ao Jorge, enfim, a toda a diretoria do Clube Concórdia que está fazendo de uma forma assim o Clube Concórdia renascer. Eu vou dizer que ele já nasceu novamente, porque o Clube Concórdia já está lindo, já está lindo. Um excelente trabalho dessa diretoria, no comando aí do nosso grande amigo Humberto Bassan. Valeu demais, Concórdia, 156 anos. Nossos parabéns para esse clube tradicionalíssimo de Campinas. Tá aí, o Clube Concórdia, hein? Prado, corretora, consórcios e seguros também. Um abração ao Maurício, grande Maurício Prado. Eletrolar, tudo em elétrica e hidráulica. Vou mandar um abraço para dona Salete, hein? Dona Salete, ela é, vou dizer assim, ela é a que dá ordem ali, viu? Ela que manda ali na Manda e desmanda. Manda e desmanda, né? Biguá Alimentos, grande Marcos Tinarelli, ao seu Joaquim, a toda a família Tinarelli lá, pessoas sensacionais, a Mariana, são pessoas sensacionais. Um abração para vocês aí da Biguá Alimento. A Conquistar Informática do nosso grande amigo André Sarrugi. Conhece ele, André? Conheço um pouquinho. Tá aí. Ajuda Síndico também, né? Você precisou de assessoria no condomínio? Vai lá com a Ajuda Síndico, procura aí a Ajuda Síndico. O telefone está nos nossos teasers aí, nas nossas entradas. Se você quiser, a gente passa para você também. É só mandar um recado aqui que a gente já manda para você também o contato da Ajuda Síndico. Alves e Boraski Advocacia.
Teve casamento da Alves e Borasca esses dias, hein? Bom demais. E a Óticas Ferrari do nosso grande amigo Anderson. Luizinho Ferrari. Manda, André. Mandar um abraço aqui pro pessoal da Web 360, a Thalita, jornalista, presente aqui no Estádio Brinco de Ouro, cobrindo mais esta jornada esportiva e está dividindo aí a cabine conosco. Forte abraço aí pro pessoal da Web 360 e para a Thalita, meu caro Anderson Grigoleto. Ô, André, por que você não está no gramado hoje? Porque está chovendo e o meu guarda-chuva quebrou no meio. Ele ficou todo zoado, que nem o peruzinho da Sadia. E tem um detalhe, né? Tem um determinado tipo de guarda-chuva, o pessoal barra, não deixa entrar. Não deixa entrar. Isso que é arma. Agora pergunta se tem capa de chuva pro meu tamanho, modelo plus size. Tá aí, ó. Fica a dica, hein? As empresas que fabricam aí as capas de chuva. Top model plus size. Tá aí, pronto. O siderado é o nosso grande amigo Alexandre Santos. Alexandre Santos que com certeza tá aqui no Brinco de Ouro. Não perde um jogo do Guarani, não perde um jogo do vôlei Renata e não perde um jogo ali do basquete feminino da Unimed lá no Tênis Clube. É sensacional, hein? Valeu demais. Bom, vamos fazer o seguinte, André. Eu ia dar um girinho aí nos nossos parceiraços, mas ao adiantar da hora aí, eu vou falar pra você, se você pode passar pra gente então as escalações de Guarani e Ituano. Pode ser, André? Na pedra, à sua disposição, Anderson Grigoleto. Então vamos lá, André, começando com o time do técnico Hélio Cizenando, o Bugrão Campineiro Guarani, André. Anote aí, torcedor bugrino. Se o técnico Hélio Cizenando definiu, você confere aqui na Web Rádio Grigo em Campinas. Toda a região metropolitana e pelos 4 cantos do planeta. Escalado e definido o Guarani Futebol Clube no sistema 4-3-3. Vai a campo com Kaique França, o goleiro e capitão da equipe número 1. Na ala direita, 2 Ian. A zaga central, 3 Rafael. Com a 13 no costado, o quarto zagueiro Maurício Antônio. E na ala esquerda, meia dúzia Emerson Barbosa. O meio-campo do Bugre Campineiro começa com 8 Nathan Melo, 15 Carlos Eduardo e 10 Diego Torres. E à frente, 11 Herbert, 21 Guilherme Cachoeira e 19 Maranhão. Olha o repeteco do Bugrão de Kaique França 1, Ian 2, Rafael 3, Maurício Antônio 13, Emerson Barbosa meia dúzia, Nathan Melo 8, Carlos Eduardo 15, Diego Torres 10, Herbert 11, Guilherme Cachoeira 21, Maranhão com 19. No banco, Matheus Klaus, Ralph, Rafael Donato, Guilherme Parede, Luca, Inayan, Renan Castro, Mirandinha, Kevin, Isaac, Cauã Jesus e Rafael Freitas. Tá aí, escalação da equipe do Guarani. O Guarani que nesse momento ocupa a 5ª colocação do Campeonato Brasileiro da Série C. 12 pontos ganhos em 6 partidas disputadas. 3 vitórias, 3 empates, nenhuma derrota. Está invicto a equipe do Guarani. 12 gols anotados, 4 sofridos, um saldo de 8 gols, aproveitamento de 66,7%. Essa é a campanha do Guarani. Ô André, vamos lá, vamos com a escalação da equipe do Ituano ou o hino nacional, André? Hino nacional brasileiro.
Rádio Grigo. Rádio Grigo. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Gringo. Tá aí a execução do hino nacional brasileiro aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Vamos lá, André Luiz, por gentileza, a escalação do técnico Mazola Júnior. O Galo de Itu, a equipe do Ituano, André. É o Ituano Futebol Clube escalado e definido no sistema 3-5-2 pelo técnico Mazola Júnior. Vem a campo com Wesley, goleiro número 1. Na ala direita, 2, Lucas Mota, 3 zagueiros. 3, Léo Couto, 4, Matheus Mancini e 5, GW. E na ala esquerda, meia dúzia, é o Tiaguinho. O meio campo do Galo de Itu começa com 8, Cauã, Richard. 10, Guilherme Xavier, o capitão da equipe, e 7, Tássio. E à frente, 11, Neto Berola e 9, Caseira. Olha o repeteco do Galo de Itu, de Wesley 1, Lucas Mota 2, Léo Couto 3, Matheus Mancini 4 e GW 5. Tiaguinho, meia dúzia. Cauã, Richard 8, Guilherme Xavier 10, Tássio 7. Neto Berola 11, Caseira com a 9. No banco, ao lado do técnico Mazola Júnior, tem Saulo, Vitor Reis, Carlão, Leandro Sergipe, Dalpian, Alisson Carioca, Martã, Bruno Mezenga, Nelsinho, Bruno Alves, Stefanello e Léo Passos. Não há ninguém como tu, Galo rubro-negro de Tá aí a escalação da equipe do Ituano. Ituano que ocupa nesse momento a 8ª colocação, tá dentro da zona de classificação, hein? 10 pontos ganhos em 6 jogos disputados, 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. O Galo marcou 8 gols, tomou 7, um saldo positivo de 1. Aproveitamento de 55,6%. Agora, André Luiz, por gentileza, passa pra gente aí, eles, os donos do apito, a arbitragem do jogo, André. Apita o jogo, Arthur de Moraes Fernandes, ele será auxiliado pelo assistente 1, Johnny Kamenak Rocha, assistente 2, Thiago Henrique dos Santos Braga. O trio é do estado de Goiás, quarto árbitro, Gustavo Holanda Souza de São Paulo, todos árbitros da Confederação Brasileira de Futebol. Aí, tudo definido, Wagner Ferreira, Guarani, Ituano, arbitragem, as equipes já no gramado, o árbitro no centro do gramado, Guarani, com seu uniforme tradicional aí, a camisa verde, os meiões verdes também, o shorts branco, e a equipe do Ituano com um uniforme diferente, né, o uniforme número 2, a camisa branca, meiões brancos e os shorts pretos, e a arbitragem com essa camisa laranja fluorescente, os meiões também e os shorts pretos. Wagner Ferreira, a bola vai rolar aqui no Brinco de Ouro. A chuva deu uma pequena trégua, diminui, chove um pouquinho, mas não é tão forte como estava quando os times subiram por aquecimento. Mas o gramado está molhado, pode complicar para os dois times. Isso é um detalhe que os jogadores vão se adaptar lá embaixo. Agora, no papel, o Guarani é favorito para enfrentar, para conseguir a vitória, o resultado positivo. Enquanto que o Ituano vem para jogar reativamente. Como o André já declarou, são 3 zagueiros. O GW, que é o Gabriel William, ele está com a camisa 5, seria um volante, mas ele é realmente um terceiro zagueiro. Então, o técnico Mazola, respeitando o Guarani, vai primeiro não tomar para depois tentar fazer. Anderson. Apita o árbitro! Anderson Grigoleto, a voz da emoção. E emoção é o que a gente espera que não falte nessa partida de futebol. O Guarani nesse primeiro tempo defendendo o gol do placar de entrada do Brinco de Ouro, consequentemente o Ituano ali o gol do placar eletrônico, né? Bola tá com o Guarani, Kaique França dentro da grande área, de pé na canhota, faz o lançamento na frente, tá buscando o Maranhão, ele tenta fazer o domínio, chega na marcação em cima dele, o GW já recupera a posse de bola, a equipe do Ituano, deu passe errado. O passe foi lá com Detalhe. o Tássio. Manda, André. O árbitro da partida está parecendo aqueles guardas fluorescentes do estado da Califórnia em USA, United States American. Rapaz, tá bem no Duolingo, hein? Tá aí.
Lateral para a equipe do Ituano, fazer a cobrança lá pelo lado direito. O Lucas Mota faz a bola, coloca a bola na frente, sobe de cabeça o Natan Melo. Sobe de cabeça ali também o GW, tenta fazer o domínio. A equipe do Guarani ficou sentindo o Maranhão. Tá tudo ok com ele lá ou não, André? Tá tudo ok, né? Não, tá tudo ok com o Maranhão, ele já está ok, o árbitro vai autorizar o lateral para o Ituano, continua 0-0, Brinco de Ouro informando com Pistar Informática. Wagner, só perguntando, né, o Rafael tá na dele hoje, né? Rafael tá como zagueiro que é, ele vinha jogando improvisado na lateral direita, foi muito, o técnico, né, muito criticado por escalar ele, hoje ele tá na dele, junto com o Maurício Antônio. Pois é, invenção de lateral direito e ali o ajudante de meio campo, hoje ele tá na dele, zagueiro, formando a dupla de zaga, então, com o Maurício. Não podendo jogar o Jonatas, que sentiu um probleminha muscular durante a semana. A equipe do Guarani tenta, sai jogando, era lá pelo lado canhoto com o Herbert, mas a bola saiu lateral para a equipe do Itu. Saiu, né, André? Saiu sim, é lateral para a equipe do Ituano, vai ser cobrada. Continua 0-0, Brinco de Ouro informando a Eletrolar. Mandar um abraço pro Beto Teixeira, grande Beto Teixeira, provavelmente lá nas vitalícias do Brinco de Ouro. E a Marisa Elisa Godoy Piton, grande Maria Elisa, um abração pra você também, viu? Tá aí a bola recuada com o goleirão Wesley. O Wesley faz o domínio, tá abrindo para receber já o Léo Coutro. Ele recebe, vem a marcação em cima dele, era do Diego Torres. O Ituano leva melhor. A bola tá aqui na lateral com o Thiaguinho. Ele vem descendo pelo lado canhoto, a marcação do Ian em cima dele. Ele faz o cruzamento para dentro da grande área. A bola passa pelo Razeira, mas estava em posição de impedimento, mas rapaz, teve liberdade para fazer o cruzamento, o Thiaguinho, hein, André? No detalhe no cruzamento pelo setor esquerdo do Thiaguinho, o Razeira já estava adiantado, o assistente número 1 que corre nas sociais, o Johnny Kamenak Rocha já marcava, lance favorável ao Guarani, informando o Clube Concórdia e mandando um abraço, né? A ela que você falou agora há pouco, Anderson, a dona Salete, ela manda soltar e prender na A Eletrolar. Bom demais, a bola tá com o goleirão da equipe do Ituano, Wesley. Ele já sai jogando lá pelo lado direito com o Matheus Mancini. Matheus Mancini já joga na frente com o Lucas Mota. Lucas Mota do ladinho. Quem recebeu foi o GW, Gabriel William. Devolve a bola com o Lucas Mota. Ele vem descendo lá pelo lado direito. Tá no campo defensivo ainda. Vai puxando pro meio. Mais atrás vai tocando a bola com o Mancini. Mancini faz o domínio. Já faz o passe com o Léo Coutro aqui do lado canhoto. Abriu para receber o Thiaguinho. Ele devolve a bola com o Matheus Mancini. Abriu para receber lá do lado direito o jogador que é o Lucas Mota. Lucas Mota vem descendo de pé na direita. Ele inverte da direita, mas tocou no peito do Guilherme Cachoeira, agradece, põe no chão, sai jogando, ele faz a finta, em cima do jogador ali que é o Cauã Richard, segurou, é falta! Falta do Cauã Richard em cima do Guilherme Cachoeira, a torcida pediu amarelinho pra ele, mas não amarelou, né, André? Não amarelou, lance já cobrado, continua 0-0, Majestoso informando, aliás, Brinco de Ouro informando Prado, corretora. Bola lá com o Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, ele toca, faz o giro, vai tocando a bola com o Guilherme Cachoeira. Tentou tocar a bola com o Ian, chegou o Thiaguinho. Faz o domínio, sai jogando com o Léo Coutro. A marcação em cima dele é do Cachoeira, ele faz o domínio lá na frente, toca com o Neto Berola. Toca de cabecinha, chega na marcação. Detalhe. Manda. Presença da torcida do Ituano debaixo dessa chuva, Ferroviários, presente no gol do fundo do estádio Brinco de Ouro da Princesa, o famoso gol do placar eletrônico. Nós temos a lei do ex hoje, viu, Anderson? Lei do ex? A dupla de zaga do Ituano jogou no Guarani. O Léo Coutro, 2 temporadas, né? 24 e 25. E o Mancini, né? Passou por aqui uma temporada. Tá aí. Não aceitei mesmo, olha lá. O Beto Teixeira tá lá nas vitalícias. Tá aí. E o Guarani vem descendo. O lançamento do Guilherme Cachoeira com o Ian. Ele vai chegando na linha de fundo. A marcação do Thiaguinho em cima dele. Ele pisa na bola, encostou o Cachoeira para receber. Tentou fazer o cruzamento. Faz o bloqueio. O Cauã Richard. A bola saiu em lateral para a equipe do Guarani. Já faz a cobrança o Ian. Recebeu ali o jogador que era o Natan Melo. Aliás, Natan Melo, faz tempo que nós não víamos ele aqui no Majestoso, né? Do Majestoso, perdão, errei igual o André. Fui no vácuo, viu, André? No Brinco de Ouro. A torcida do Guarani deve estar adorando. Aliás, o Brinco de Ouro não deixa de ser majestoso também, porque majestoso é uma palavra que significa grande, exuberante. E o Brinco de Ouro é um lindo estádio, realmente. Disfarçou bem. E é verdade. Mas né, o Natan Melo. Só um minutinho, que a equipe do Guarani tá lá com o Ian. Ian toca com o Carlos Eduardo, ele joga a bola com o Emerson. O Emerson faz o domínio no círculo central, recua com o Maurício Antônio. A pergunta que você fez é porque o Guarani estava acostumado com o William Farias, né?
Mas Isso. está com um probleminha de contusão, então voltando o Natan, que aliás deveria ser sempre o dono da posição. Concordo. E o Guarani descendo lá pelo lado canhoto, bola com o Herbert pedala, invadiu a grande área, tentou bater, a bola estava prensada no Gabriel William. Sobra com o Diego Torres, ele dá o passe na direita com o Ian, faz o cruzamento para dentro da grande área, subiu o Maranhão, sobe a zaga. O Matheus Mancini, a bola sobra ele com o Carlos Eduardo, bateu de fora da área. Inacreditável, goleirão Wesley! Ele deu aquela famosa manchete na bola, rebateu, sorte na equipe de Ituano que estava ligada à zaga aí, André. Quase o primeiro gol do Guarani. E o Carlos Eduardo telegrafou de perna esquerda, chutou forte, no meio do gol bateu o roupa Wesley. Quase o Cachoeira chega, quase o primeiro gol do Bugre. Continua 0-0 Banco de Ouro, informando o Clube Concórdia. Quanto tempo de jogo, Anderson? Nós estamos aí chegando a 7 minutinhos desse primeiro tempo, vai. Primeiro chute a gol do jogo. Exatamente. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Óticas Ferrari, o máximo de precisão em lentes e armações. Não brinque com a sua visão. Faça um exame de vista gratuito na Óticas Ferrari. Agendamento pelo WhatsApp 99808-9991. Ricardo Mendonça tá aqui ligadinho também, galera da Grigo. Olha eu de novo, ouvinte número 1, bora Bugrão. Tá certo, é falta para o Guarani, o Diego Torres sofreu a falta, tá pedindo o cartãozinho ali, o árbitro fala que nada, segue o jogo, fora bater a falta, né, André? Só bateu a falta favorável ao Guarani, invertida de bola, mas que invertida, hein? Muito amiga para aí, segue o jogo com o Ian. O Ian recua mais atrás com o Rafael, ele faz o domínio e já joga lá na canhota com o Maurício Antônio. Ele dominou, já faz o passe com o Emerson na linha que divide o gramado, já encostou o Carlos Eduardo para receber, já recebeu o 15 do Guarani do lado, tem o Natan Bela, ele prefere jogar atrás com o Maurício Antônio. Ele já faz o passe aqui para a direita para o Ian, vem a marcação em cima dele do jogador o Thiaguinho. O Ian toca mais atrás com o Natan Melo na frente pro Guilherme Cachoeira, não conseguiu fazer o domínio, a bola saiu. Manda, André Luiz. Cachoeira fez que foi, mas acabou o fundo. Mais ou menos isso mesmo. 8 minutinhos desse primeiro tempo. Wagner Ferreira tá gostando desse início de partida, Wagner? O Guarani tenta tomar a iniciativa do jogo, bola no chão. Já teve um arremate a gol, enquanto que o Ituano não conseguiu chegar ainda. Chegou uma vez, mas estava impedido ali o ataque. Mas o jogo é corrido. O tempo favorece isso, olha o Ituano. E lá vem descendo Ituano, Razeira invadiu a grande área, chuta pro gol, prensado no Maurício Antônio, a bola sai. Em escanteio pro Galo de Itu. Primeiro escanteio do jogo, primeiro escanteio do Ituano, André. E no contra-ataque rápido, a bola enfiada para o Razeira pelo setor direito, chute forte. A bola resvalou no Maurício Antônio e foi embora. Linha de fundo, é escanteio, lado direito favorece o Galo de Itu. Vem para a cobrança, camisa 10, Guilherme Xavier na bola. Tá lá, o capitão da equipe do Ituano vai se dirigindo lentamente lá do lado direito, campo de ataque da equipe do Itu. Coloca a bola na marca de escanteio, levanta os dois braços, faz o posicionamento pelo jeito, jogada ensaiada. Apitou o árbitro, vem de pé na canhota, faz o lançamento para dentro da grande área. Kaique França dá o soco na bola. Cumprimenta ali o Herbert, ele toca de cabeça, o Diego Torres vem chegando, não deixou a bola sair não. Toca na frente com o Herbert, chega na marcação. O Thiaguinho colocou a bola pra fora. Se o Herbert consegue dar um totozinho, ia sair na boa ali, na frente do goleirão. Tava longe, mas ele ia sair livre, hein, André? Ah, com certeza, mas o detalhe é que o lateral esquerdo do Ituano, o Thiaguinho, chegou com muito vigor físico, mandou pela lateral. Olha o Bugre. E agora o Maranhão tentou tocar a bola, né, de calcanhar pro Guilherme Cachoeira, chegou na marcação, Matheus Mancini, sai jogando a equipe de Ituano, bola com o jogador que é o Razira, toca na frente, a equipe de Ituano vem descendo lá pelo lado direito, a bola com o Xavier toca mais atrás, quem recebeu agora foi o Tássio vem dominando, toca com o Xavier novamente, isso tudo do lado direito, na frente do campo, ali do banco de suplentes do Guarani, faz o lançamento, Neto Berola. Não conseguiu pegar de cabeça, a bola saiu, apenas tiro de meta para o Kaique França, André. E no cruzamento que veio pelo setor direito, subiu no meio da zaga do Bugre, Neto Berola testou forte sem direção. Bola direita do goleiro Kaique França, tiro de meta para o Guarani, segue 0-0, Brinco de Ouro, informando Biguá Alimentos. Você está curtindo a nossa jornada esportiva da Grigo. Ih, quase o Kaique França dá uma complicada ali. Sai jogando com o Rafael toca com o Ian, vem a marcação em cima dele do jogador número 8, que era o Cauã Richard, ele faz o lançamento, faz o domínio. Legal o Maranhão. Achou o Diego Torres. Ele inverte lá na canhota. Quem tá chegando é o Emerson, tem o Herbert também ali. O Emerson vai bater daí, Emerson. Bateu de longe, a bola saiu.
À direita do Wesley, o torcedor aplaudiu, mas pegou mal na bola o Emerson. Muito mal pegou o Emerson Barbosa na bola, de perna esquerda, a bola passou à direita da meta do goleiro Wesley. Tiro de meta para a equipe do Ituano, continua 0-0, Brinco de Ouro, informando com Pistar Informática. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299. E agora o Wesley enrolou o máximo que podia para fazer a cobrança de tiro de meta, mas o Guarani já recuperou a posse de bola. A bola tá com Cachoeira, ultrapassa a linha que divide o gramado pelo lado direito, chega a marcação em cima dele do Cauã Richard, ele faz o break, coloca atrás com o Ian. Ian faz o domínio, abriu para receber o Carlos Eduardo no meio, ele prefere tocar do ladinho, do lado direito com o Diego Torres, devolve a bola com o Ian, tem espaço para descer Ian, ele vai descendo, chega o Cauã Richard, tocou mal. Nos pés do Léo Couto, agradece, toca com o Neto Merola, Neto Merola já toca com o Xavier, devolve a bola com o Neto Merola, chega a marcação em cima dele do Natan Melo, fez a falta aqui do lado canhoto em frente à cabine da Web Rádio Grigo, André. E ficou barato, hein? Poderia ter levado o amarelo, ele puxou o jogador Neto Merola quando já tinha feito a passagem, um pouco além da linha divisória, lado esquerdo do meio campo, favorece a equipe do Ituano. Ituano vem para a cobrança com camisa 10. O jogador Guilherme Xavier, o capitão da equipe na bola. É, de pé na canhota, tá pedindo pra zagueirada descer todo. Estão chegando ali, né, fazendo aquela fila na altura da meia-lua do sistema defensivo do Guarani. Apita o árbitro, vai fazer a cobrança o Xavier. Encostou pra receber ali também o Tássio, mas o Xavier faz a cobrança. De pé na canhota, toca na frente, chega ali. Sai jogando o Guarani com o Ian. Ian toca a bola com o Diego Torres, ele faz o lançamento lá na canhota com o Everett. Everett coloca na frente, faz o cruzamento, a bola vem rasteira, Thiaguinho. Alivia, chega na marcação, Maurício Antônio já recupera, toca com o Emerson, devolve a bola com o Maurício Antônio, tem do lado ali no círculo central o Natan Melo. Natan Melo já inverte aqui pra direita com o Diego Torres, tá passando o Ian. O Diego Torres preparou, vai bater de pé na canhota, bateu, desviou, espalma o Wesley. A bola sobra ainda com o Ian, ele faz o cruzamento pra dentro da grande área, sobe de cabeça o Matheus Mancini. Vai o Herbert lá fazer a cobertura, deixar a bola sair, não deixou não. Toca atrás com o Emerson. Emerson tem do lado o Natan Melo para receber, já recebeu o Natan Melo mais à frente. Toca a bola com o Emerson. Vem a equipe do Guarani, é ele mesmo, o lateral. O Emerson, ele faz a finta, recua mais atrás com o Natan Melo. Encostou para receber o Carlos Eduardo. Bateu de longe o Natan Melo, a bola passa à direita de Wesley, vai para fora. Tá acreditando nos chutes à distância a equipe do Guarani, André. É, e desta vez Natan Melo, camisa 8, chutou forte, telegrafou de novo. Bateu a meia altura, a bola passou à direita da meta do goleiro Wesley, foi embora, tiro de meta. Segue 0-0 no chuvoso Brinco de Ouro, informando Biguá Alimentos. Chove, chuva, chove, sem parar aqui no Brinco de Ouro. Deu uma paradinha de leve a hora que começou, mas agora torrencialmente caindo água. E o gramado do Brinco de Ouro, como dissemos no início da transmissão, sensacional, hein? A equipe do Guarani tentava descer, recuperou o Matheus Mancini. Ele já faz o passe aqui pra canhota com o Neto Merola, chega na marcação. O jogador do Guarani, o Cachoeira, bateu de longe! Palma, Kaique França! Um passo do Neto Merola. O Kaique França colocou a bola pra fora. Mais um escanteio pro Ituano, André. E que paulada do Neto Merola. Ele telegrafou, chutou forte. Kaique França não quis nem saber. Deu um tapa para escanteio. Escanteio lado esquerdo do Ituano desce. Segue 0-0 Brinco de Ouro. Vem o Tássio, ele vai colocar a bola pra dentro da grande área de perna direita, tá autorizado, faz o lançamento pra dentro da grande área, subiu de cabeça e entrou! Alegria, alegria, galera, gol, é gol, é gol! Gol! Cobrança de escanteio. Tocou de cabeça o Gabriel William. GW camisa número 5.
Subiu como quis. Livre, leve, solto dentro da grande área. Abre o placar a equipe de Itu. 1-0, Gabriel William, camisa número 5, quando eram jogados 15 minutinhos desse primeiro tempo. Torcedor do Ituano, pode vibrar, pode pular, pode cantar, sabe por quê? Porque a festa é sua, torcedor do Galo de Itu. André Luiz, 1-0 pro Ituano. E o detalhe, escanteio muito bem cobrado pelo setor esquerdo. No meio da zaga do Guarani subiu o GW, ou Gabriel William, como queira. Testou forte. No meio do gol, Kaique França nada pôde fazer porque estava saindo o gol e foi pego no contrapé. Aberto o placar no estádio Brinco de Ouro da Princesa em Campinas. Agora é GW, camisa 5. Ituano 1, Guarani 0. Subiu com muita liberdade mesmo o número 5 da equipe do Ituano, Wagner Ferreira. Veja só como são as coisas, né? O Kaique fez um defesaço, né? Antes da cobrança do escanteio. Mandou pra linha de fundo, evitando o gol. Mas na cobrança do escanteio ele não ficou, ele não saiu legal não. Ele titubeou na saída, saio, não saio. Na confusão com o Maurício ali, indecisão, melhor dizendo, apareceu ali o GW, o Gabriel William do Ituano, e meteu de cabeça pro fundo do gol. Surpresa, né? Agora ele mandava no jogo, 4 arremates a gol contra contra um do Ituano. E o Ituano sai na frente com 1-0 com esse gol de cabeça. Portanto, olha, essas são umas surpresas, né, do futebol. O time favorito, no caso o Guarani, vinha desenvolvendo aí um bom primeiro tempo, dominando as ações, chutando, procurando arrematar de longe. Por quê? O gramado realmente indica esse tipo de atitude, chutando de longe, porque o goleiro pode aceitar a qualquer maneira, a qualquer momento. Vejam que o goleiro do Ituano chegou a fazer aí 2 ou 3 defesas e outras 2 arremates foram para fora, mas o Guarani estava tentando, no entanto, sai perdendo no placar por 1-0. Tá aí, valeu, Wagner Ferreira. Vai descendo a equipe do Guarani, bola com o Natan Melo. Natan Melo recua mais atrás, bola com o Rafael. Toca na frente com o Carlos Eduardo no círculo central, ele joga com o Rafael. Vem descendo lá pelo lado canhoto a equipe do Guarani. Ele faz o passe com o Herbert, chega a marcação em cima dele, o Thiago Mota. O Herbert pedala, leva pra linha de fundo, faz o cruzamento pra dentro da grande área, subiu de cabeça o Maranhão, segura firme, Wesley. O detalhe é que o Maranhão... Na verdade, foi quem subiu foi o Guilherme Cachoeira, foi né? Foi o Cachoeira, ele perdeu o contrapé da bola, testou a bola pro alto, fácil defesa do Wesley já repôs, segue 1-0 para Ituano, informando Prado Corretora. Tá aí, o Wagner Ferreira é simplesmente sensacional, André Luiz. Eu com probleminha no meu cabo do microfone, troquei o cabo e ele manteve ali o comentário, é sensacional. O nosso engenheiro Wagner Ferreira. É coisa de louco. Chove pra cacete aqui no Brinco. O Wagner e Anderson, já pensou se estivesse no gramado, sem guarda-chuva, estaria nesta altura do campeonato um pintacilgo ao relento. A equipe de Ituano tá lá no setor defensivo, do lado direito tem o Tássio, perdeu a posse de bola, a bola sobra com o Herbert, passou o Emerson pra receber, chega na linha de fundo, faz o cruzamento, o Maranhão de cabeça coloca pra fora. Boa jogada, até o torcedor tá aplaudindo, mas ali o Maranhão tava muito ali no primeiro pau, ele não conseguiu fazer o movimento correto para colocar a bola ali dentro do gol, né, André? Na verdade ele não conseguiu fazer o giro, detalhe que o cruzamento que veio para o setor esquerdo pegou muito mal na bola, o Maranhão não fez o giro completo com a cabeça, bola por sobre a meta de Wesley, tiro de meta para Ituano, segue 1-0, o Galo de Itu vence no Brinco de Ouro, informando com Pistar Informática. Grande Geraldo Tadeu Pozo, valeu Geraldo, tá aqui, boa transmissão a todos, Geraldo curtindo a nossa transmissão com o presidente aniversariante do clube, o Beto Bassan. Ih, vem descendo a equipe de Ituano, toca de bola do Razira, ele coloca lá na linha de fundo, sobe o Tássio, faz cruzamento, chegou na marcação. O Rafael colocou a bola pra fora. É o terceiro escanteio do Ituano no jogo, André. O Rafael mandou pela linha de fundo, mais um escanteio, favorece a equipe de Itu. Providencial, toque do zagueiro Bugrino, vai para a cobrança, sempre ele, o camisa 10, Guilherme Xavier, o capitão da equipe do Ituano, na bola. Tá lá, tá sem pressa nenhuma mesmo. Ele coloca a bola ali na marca de escanteio, vai vir lançamento para dentro da grande área de perna canhota. Ele bateu fechado, sobe de cabeça. O Emerson, ele colocou, primeiro tentou
O jogador ali, o Herbert, né? Passou por ele, o Emerson tava ligado, colocou quarto escanteio do Ituano no jogo 4-0, né, Wagner Ferreira? 4 pro Ituano, nenhum pro Guarani. E ele bateu curtinho, Neto Berola faz o lançamento, tira de cabeça o Herbert. A bola volta com o Xavier de perna canhota, faz o lançamento para dentro da grande área, sube o Herbert novamente de cabeça. Vai sobrando a bola com o Thiago Mota, ele faz o lançamento para dentro da grande área, sobe de cabeça o Emerson. A bola sobra com o Maranhão, ele faz a finta, o juiz... né, em cima, mandou continuar. Bola com o Léo Couto, tocou errado. O Emerson não fez o domínio, colocou a bola pra fora em lateral pro Ituano. Mandar um abraço aqui então pro Beto Bassan, né? O clube, como eu falei, o Clube Concórdia no início da jornada, né? 156 anos, bom demais. Estive lá ontem no jantar, convidado pelo Beto Bassan, sensacional. E a equipe do Ituano vem descendo lá pelo lado direito, faz o cruzamento pra dentro da grande área. Maurício Antônio. Ô Anderson. Oi. Já estava conversando em off aqui com a Tatiana da Web 360, o gramado está começando a sentir. Quando os jogadores pisam, tem lugares do gramado que já espirra aquela poça d'água. Aí complica de vez, né? Porque aí a bola não vai rolar. E pode, num lançamento, bola parar no meio do caminho, o zagueiro, né, pode ser traído por esse lance de poça d'água. Mas por enquanto ainda não, né? Mas do jeito que tá caindo água aí, vamos ver a drenagem do Guarani como é que fica. Pelo tanto que tá caindo de água, eu vou dizer que tá bem a drenagem, bem, porque tá caindo água aqui no Brinco de Ouro. Mandar um abraço também pro Elcio Correia. Tá aqui, ó, ótima transmissão. Depois do vexame, o Corinthians resolveu nos ajudar. Tamo juntos. Tá aí, ele que é o Santista, né? O Santos levou um couro hoje, rapaz do céu. A equipe do Guarani tenta chegar com o Guilherme Cachoeira, bate em cima do Tássio, tentou evitar a saída, evitou. A bola sobra ali com o Natan Melo. Faz o domínio, toca do ladinho com o Carlos Eduardo, ele faz o giro, joga com o Rafael no círculo central, já dado um tapa na direita com o Ian. Chega a marcação do Thiaguinho em cima dele, ele coloca na frente, é o Herbert que tá ali, toca a bola com o Ian, tá pedindo de volta o Herbert, ih, se complicou, hein? Perdeu a bola pro Léo Couto. Chega o Xavier. Opa! Deixou o braço, mas o árbitro marcou falta para o Ituano. Eu achei um braço ali do Xavier em cima do jogador da equipe do Guarani. O Ian, o que você achou, André? Realmente aconteceu. Porém, ele marcou no primeiro toque. Quando o braço do Xavier esticou e acabou atingindo o jogador do Guarani, o jogo já estava paralisado. Ele não levou em consideração, mas para mim deveria ter saído o amarelo para o jogador de Ituano. Lance favorável ao Galo de Itu, que vence, não tem pressa nenhuma no Brinco de Ouro. Continua 1-0 para o Ituano, informando a Eletrolar. É a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Aqui tá 1-0 pro Ituano. Estão jogando também nesse momento Anápolis e Barra. O Barra vai vencendo a Anápolis lá em Goiás, hein? 1-0 pro Barra. A equipe do Ituano tenta chegar novamente com Razira. Bola sobra com Tássio. Toca do ladinho com ele, o autor do gol, GW, Gabriel William. Ele joga com o Cauã Richard. Já vira aqui do lado canhoto com o Thiaguinho. Olha pra dentro da grande área. O Neto Berola já recebeu, faz a finta. A bola saiu. É apenas tiro de meta. Apenas tiro de meta para o Guarani. Você falou do Barra. O Barra, próximo jogo do Guarani, lá em Balneário de Camboriú, no próximo sábado, 17 horas. E o Barra é um time de empresários, né? Um time empresa. E subiu da Série D para a Série C esse ano, em 2026. E tá dando trabalho nessa Série C, viu, Anderson? Aí, agora um lateral para a equipe do Ituano, lá do lado direito, bem na linha que divide o gramado. Ele já faz jogando o Thiago Mota, toca atrás com o jogador que é o Léo Couto. Dá o tapa aqui na canhota, quem recebeu foi o Thiaguinho, a marcação do Guilherme Cachoeira em cima dele, toca com o Cauã Richard. Já achou o jogador ali que é o Xavier. Devolve a bola com o Thiaguinho, faz o cruzamento para dentro da grande área, a bola passa por todo mundo, vai sobrando lá na direita com o Tássio. Tá encostando para receber o Thiago Mota mais atrás. Tá o jogador ali, o número 8, o Cauã Richard. Já jogou ali com o 10, que é o Xavier, ele faz a finta! Opa! Eu achei uma entrada forte ali do Natan Melo, o árbitro mandou continuar. O que você achou, ô Wagner Ferreira? Falta, né? Falta, mas esse é um perigo de gol, falou, deixa rolar. Deixa rolar. Time da casa. Agora lá, agora ele dá uma compensada. O Guarani bateu o lateral rápido, ele mandou voltar lá atrás a bola. Manda, André. Bota a falta nisso. O Ituano com esse gol aí, com essa vitória momentânea, né? Estamos aí com 25 minutinhos do primeiro tempo. Tá subindo da 8ª para a 4ª colocação. Tá passando o Guarani
na classificação da Série C. O Guarani na 6ª colocação. A equipe do Guarani tenta chegar lá pelo lado canhoto, sobe de cabeça o Thiago Mota, a bola sobra com o Emerson. Emerson faz o domínio, toca com o Nathan Melo, mais atrás tocou esquisito pro Maurício Antônio, hein? Chega ali na marcação, Razeira recua com o Kaique França, tá perigoso sair jogando ali o Kaique França na boa. Toca na direita com o Ian, bata no peito, coloca no chão, a marcação do Thiaguinho em cima dele, ele toca com o Nathan Melo faz o passe pro Cachoeira, Cachoeira faz o domínio, opa! Uma entrada perigosa na bola do Léo Couto, mas sentiu o Cachoeira, tá caído, segue o jogo. Bola lá na canhota com o Emerson, ultrapassa a linha que divide o gramado, vem descendo a equipe do Guarani, tá aberto lá, o Herbert ele prefere tocar do ladinho com o Carlos Eduardo. Carlos Eduardo toca do ladinho também pro Nathan Melo, vai jogando, vai virando pra direita com o Diego Torres. Já tá tudo ok, né, Cachoeira? Deu uma enrolada, não foi absolutamente nada. Bola com o Diego Torres. Diego Torres toca do lado com o Carlos Eduardo, chega a marcação em cima dele do Cauã Richard. Detalhe. Mais atrás com o Nathan Melo. Detalhe é seu, André. Os 2 gols já começam a ficar totalmente empossados. Aí, tá perigoso. E o Guarani vem descendo com o Cachoeira. Ele faz o cruzamento. Na realidade, ele não cruzou e não chutou. A bola saiu à direita do Wesley, que agradeceu, está fazendo aquela cerinha. Não deu em nada o cruzamento do Cachoeira, André. Ele quis pegar efeito na bola, mas na verdade ele pegou o defeito na bola. Saiu muito mal o chute do Cachoeira. A bola passou à direita da meta do goleiro Wesley. Tiro de meta para o Ituano, que vence 1-0, informando o Clube Concórdia. E esta está sendo a 4ª vitória do Ituano no campeonato. Ele venceu a Nápoles por 2-0, venceu o Maringá por 4-1 e venceu o Confiança por 1-0. Essa, portanto, por enquanto, a 4ª vitória do Ituano contra 3 do Guarani apenas. E quebrando a invencibilidade do Bugre. E você sempre falou, né, o Wagner, se eu não estou enganado, você falou no começo que o Ituano é sempre um time chato aqui no Brinco. Pedra no sapato. E tem um detalhe também, né, Wagner, Anderson, você ouvinte da Web Rádio Grigo, esse campeonato da Série C, você ganhou 2, você sobe lá pra cima. Perdeu 2, desce lá pra baixo. Parece como a roda gigante. E o Guarani vem descendo com o Guilherme Cachoeira, ele faz a fita, chega na marcação, Mancini complementa a bola ali. O jogador que é o Cauã Richard, a bola sobra com o Neto Berola, vai amarelar. Vai amarelar pro Razeira, na realidade, ele deixou o braço no Ian. Amarelou pra ele, é isso, André? É isso mesmo, você viu que realmente mereceu o amarelo o jogador do Ituano, amarelado, primeiro amarelo da partida, camisa número 9, o Razeira do Ituano amarelado, informando a Eletrolar. Esse Razeira é uma revelação do SKA Brasil, aquele time de Parnaíba do Sul, revelador de jovens para o futebol. Então aí, esse Razeira aí, já faz 2 anos que está no Ituano. Já tá tudo ok com o Ian, partida reiniciada, a bola tá lá com o Nathan Melo. Wagner Ferreira sempre bem informado e trazendo a informação pra você, amigo da Grigo, hein? Faz o lançamento lá pra dentro da grande área, tentou fazer o domínio, o Maranhão chegou na marcação, o Matheus ali, o Mancini, a bola ainda lá, do lado canhoto, uma briga só, mas o árbitro veio a falta do Tássio em cima do Emerson, falta pro Guarani. Vai vir bola na área do goleirão Wesley, André. E como a chuva vai chover bola na área do goleiro do Ituano, é pelo lado esquerdo, falta favorece ao Bugre. O Bugre tenta chegar ao empate e vem para cobrança, vamos ver quem vem ali, me parece que é o camisa número 10, o Diego Torres na bola. É o próprio, ele ajeitando com todo carinho lá, colocando a bola, vai fazer o lançamento de perna direita para dentro da grande área do goleirão Wesley. O árbitro conversa ali com o jogador da equipe do Ituano, Neto Berola, tá conversando, não gostaram, vai amarelar para ele, hein, amarelou, olha lá. Amarelou pro 11 do Ituano, camisa número 11, Neto Berola, amarelado, informando Biguá Alimentos. Ficou falando ali na orelha do senhor Arthur de Moraes Fernandes, o árbitro da partida, o Neto Berola, amarelou pra ele, não deu bom pra ele não, segundo amarelo da equipe do Ituano. Levou de graça. De graça. Vai autorizar, vem na bola o Diego Torres, vai fazer o lançamento pra dentro da grande área, quem sabe o gol do empate do Guarani. Tá autorizado. Vai partir pra bola o Diego Torres, de perna direita. Faz o lançamento para dentro da grande área, bateu direto, de soco, tira o Wesley. A bola vai sobrando com o Ian, faz o domínio no campo intermediário, toca do lado com o Guilherme Cachoeira. Guilherme Cachoeira mais à frente com o Everton, chega na linha de fundo do lado direito, faz o cruzamento, sobrou, bateu pro gol, a bola vai para fora.
ali na linha frontal da grande área. O Diego Torres pegou, mas pegou mal na bola. Pede uma grande chance a equipe do Guarani de empatar o jogo, André. E no toque do Herbert, Diego Torres tinha o gol à sua frente para fazer. Pegou muito embaixo de perna direita, jogou por sobre a meta do goleiro Wesley. Tiro de meta para o Ituano que vence 1-0, Brinco de Ouro, informando o Prado Corretora. A Maria Elisa tá lá, vamos, Bugrão, vamos empatar, Bugrão. Grande Elson Correia, tá com a cabeça inchada que eu tava comentando, né? O Santos tomou um corinho hoje. Aliás, um lance meio estranho. Daqui a pouco eu continuo porque o Guarani levou melhor. O Ian vem descendo pelo lado direito. A equipe do Guarani chega a marcação em cima dele do Cauã Richard. Coloca a bola pra fora em lateral pro Guarani, André. Lateral para o Guarani, vem para a cobrança, camisa 2, Ian na bola. Já bateu, do ladinho com o Guilherme Cachoeira. Faz o passe pro Natan Melo, ele faz o giro. Vai virando a bola com o jogador que é o Carlos Eduardo. Bateu de longe, é o Emerson. Rapaz do céu, pegou muito mal na bola o meia dúzia do Guarani, André. Pegou muito mal, né? Uma bola saiu torta, de esgueio, passou à direita da meta do goleiro Wesley e foi embora. Tiro de meta para Ituano, que vence 1-0 Guarani no Brinco de Ouro, informando Biguá Alimentos. O Guarani tá mal de laterais hoje, tanto aqui pela direita, com o menino Ian, como pela esquerda lá, o Emerson, que tá voltando ao time hoje, porque no último jogo jogou o Renan, né? Mas o Guarani precisa hoje de abrir o jogo pela beirada do campo e não tá podendo contar com seus laterais que não estão bem hoje, não. Agora o lançamento no campo de ataque, lá do lado direito do campo de ataque do Ituano, o Emerson subiu, né? E caiu meio estranho lá, o lateral do Guarani tá recebendo atendimento do Departamento Médico do Guarani. Eu aproveito para falar para você que a Rádio Grigo é a rádio dos amigos. Conquistar Informática, a sua melhor solução em vendas corporativas. Consulte-nos pelos telefones 19 3395 3451, nosso WhatsApp 19 99374 7996. Tá se levantando o Emerson lá, ainda tá recebendo atendimento do Departamento Médico do Guarani. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, informa pra você o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro da Série C, Estádio Brinco de Ouro da Princesa é a 7ª rodada. Jogados 32 minutos desse primeiro tempo, o placar está assim, ó. Guarani 0, Ituano 1. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Gringo. Partida reiniciada, o lançamento estava impedido. Estava impedido o ataque do Guarani, Wagner Ferreira. Eu ia comentar nesse último chute do Emerson, né, que ele pegou mal na bola. O Guarani tá fazendo certo, se for ver pela teoria. Perdão. Campo molhado, batendo de longe, mas não pode se precipitar também, né? Não, correto. Pode avisar os caras que pode acertar aquele triângulo lá. Pode acertar. Triângulo não, retângulo. Pode chutar que não tem problema não. O cara chuta, mas Diego mandou quase no placar aí o último lance, o Emerson tentou 2 vezes para fora. Então é caprichar mais, porque o campo favorável a quem chuta de meia distância ali da entrada da área para tentar surpreender o goleiro, que aliás já fez umas 2, 3 boas defesas. Mas olha, o Ituano merece essa vantagem parcial, porque veio com uma proposta e está se dando bem. Defensivamente, né? Tá segurando o ataque do Guarani, lá na frente achou esse gol aí na cobrança do escanteio, uma bola parada. E agora desestrutura um pouco o time do Guarani, desestabiliza, né? O time agora fica ansioso para tentar empatar. Torcedor também naquela vontade que o empate ocorra a qualquer momento. Então o jogo fica aí tenso aí pelo lado do Guarani, que tenta de todas as formas, mas não está assim, né? Provocando muito perigo aí para a meta do Ituano. Ô Anderson, Oi. Resumindo o que o Wagner quis dizer aos jogadores do Guarani, pode acertar aquela junção ferrosa, que nem diria o nosso companheiro Edivaldo Tits, lá de Piracicaba. Alô, Edivaldo Tits, forte abraço. Charqueada. Que não dói não faz dodói. Charqueada ele, hein? A gente Charqueada. Nós estávamos, né, conversando aí, o Wagner fazendo análise, porque o jogo estava parado. Agora que foi reiniciado, tenta sair jogando o Guarani, o Ian pediu falta do Thiaguinho, a bola sobra com o Gabriel William, tocou para ninguém.
nos pés do Maurício Antônio, agradece, já dá o passe pro Carlos Eduardo. Carlos Eduardo tem do lado o Natan, ele prefere jogar lá na canhota com o Emerson, deu um 3 dedos na bola bonito, recebe o Emerson, ele faz o lançamento na frente pro Maranhão, ele faz o papel de pivô, a marcação em cima dele do Mancini, devolve a bola com o Emerson, toca do ladinho com o Herbert faz o domínio, é o Diego Torres, mais atrás com o Maurício Antônio no círculo central, toca com o Natan Melo, vem a marcação do Neto Merola em cima dele, ele já achou o Diego Torres, toca lá na canhota com o Herbert, a marcação em cima dele é do Tássio, o Herbert tenta fazer o toque, desvia no Tássio, volta pro Herbert, mais atrás com o Natan Melo toca com o Carlos Eduardo, de primeira a equipe do Guarani, com o Herbert, devolve a bola com o Carlos Eduardo, toca na direita com o Ian para, já esperou a passagem do Cachoeira, toca na bola, a bola desvia no Léo Couto, desvia no Cachoeira e saiu em lateral para a equipe do Ituano, André. É, o último toque realmente do Cachoeira. Lateral para o Ituano, que não tem pressa alguma. Vence por 1-0 no Brinco de Ouro. Informando Compistar Informática. Grande Wagner Alcântara. Grande Wagner. Foi aniversariante, se eu não me engano, no dia de ontem, acho, né, Wagner? Que legal ter você lá de Jaguariúna. Um abração, parabéns pra você, viu, Vagnão? Pessoa sensacional, Wagner Ferreira. Manda um abraço pra Dalvinha aí também, pro Juninho, pras crianças de 2 metros de altura, viu, Wagner Ferreira? Xará, hein? É, o Vagnão, seu xará, exatamente. Pessoa sensacional. Família toda, né? Pessoa muito bom. É, os filhos do seu Dirceu, da dona Ana, os finados, mas sempre saudosos. Bom demais. Lá vem descendo a equipe do Ituano, lançamento do Xavier, lançou pra ninguém, né, Xavier? A bola saiu, é tiro de meta para a equipe do Guarani. Wagner Ferreira, já estamos chegando a 36,5 desse primeiro tempo, continua 1-0 pro Ituano. Merece, porque veio com essa proposta e está conseguindo levar os 3 pontos, pelo menos por enquanto, para Itu. O Guarani não consegue colocar o seu jogo em prática, porque o Ituano veio com essa proposta defensiva, monta todo mundo lá atrás. E o Guarani tenta, chuta de longa distância, erradamente, não tem nenhum escanteio até agora. Vejam que o Ituano, com toda essa proposta aqui, ó, a qual me referi, tem 4 escanteios já a seu favor. O Guarani toca a bola, mas efetivamente nada. E vem descendo. Bola era com o Carlos Eduardo, chega na marcação, Razeira, chegou ali agora o Carlos Eduardo, fez a falta. E agora o Ituano vai fazer isso, né, Wagner? Olha lá, falta do Razeira, caiu na frente do banco de suplentes ali, do ladinho do Mazela Júnior. Caiu e ficou caído. Vai entrar o departamento médico do Ituano ali. Tá na boa, tá ganhando. Vai passar o tempo, vai enrolar o máximo a equipe do Galo de Itu. Eu aproveito enquanto tá caído lá o Razeira para falar para você que a Rádio Grigo é a rádio dos amigos. Biguá Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão, do beneficiamento à comercialização. Tenha toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. Entre em contato pelo telefone 19 3227 4555. Agora deixa pro goleirão, ele saiu lá da grande área para fazer a cobrança lá na frente. Vai bater pra frente o goleirão Wesley. Como se fosse um líbero, né? Bate de perna direita, faz o lançamento na frente, tava buscando o Razeira, subiu de cabeça o Emerson, coloca pra fora em lateral, lá do lado direito, campo de ataque pro Galo de Itu fazer a cobrança. Vai fazer a cobrança o Thiago Mota. Sem pressa nenhuma também, ele toma a distância, dá a impressão que vai fazer aquele lançamento para dentro da grande área, o famoso latereio. Não, ele toca do ladinho. Bola com o GW, tocou errado, hein? Nos pés do Emerson, agradece, toca com o Maranhão. Maranhão faz o domínio, tenta sair lá na frente, 2 na marcação em cima do Maranhão. Bola com o Diego Torres no círculo central, ele faz a finta em cima do Cauã Richard, toca a bola com o jogador que é o Carlos Eduardo, já com o Herbert para, faz o lançamento lá, não, fez a inversão de jogo, né, aqui pelo lado direito, quem faz o domínio agora é o Cachoeira, ele faz a finta, toca do lado com o Natan Melo, tá aberto lá do lado canhoto, o jogador bugrino que é o Herbert para, faz o lançamento para dentro da grande área, passa, não passa pelo Léo Couto, toca de cabeça o Natan Melo, a bola vai sobrando com o Emerson, ele faz o giro, toca de novo com o Natan Melo, tem ali do ladinho o Maurício Antônio, ele prefere jogar sozinho, joga aqui do lado direito com o Ian vem descendo a marcação do Neto Merola em cima dele, partiu, o Guilherme Cachoeira recebeu, que jogadaça faz ali, o chapéu tocou, vai fazer o gol, Guarani tira de qualquer maneira, o Léo
Mota, uma jogada do Guilherme Cachoeira, podia ter batido pro gol, André. Ah, podia ter batido, ele quis cruzar, cruzou para trás, o jogador do Guarani perdeu tempo de bola, olha o Ituano. E agora lançamento nas mãos do Kaique França, Wagner Ferreira, podia ter batido pro gol Cachoeira, uma jogadaça, seria um golaço. Deu uma meia-lua no marcador, ficou em condições de finalizar, como você disse, preferiu o toque para trás, aí o Guarani não aproveitou, porque está muito congestionada a área do Ituano, né? Só se defende com todo mundo, deixa apenas um ou dois lá na frente, o Neto Berola e me parece que o Razeira, e o Guarani está encontrando muita dificuldade, né? Até agora não encontrou o caminho do gol. E vem o Bugrão de novo, bola jogada, Tiaguinho no carrinho, em cima do Cachoeira, colocou a bola para fora em lateral para a equipe do Guarani. Tá sentindo, não, só tá ajeitando a meia ali. O Guilherme Cachoeira, tá tudo ok com o 21 do Guarani. Lateral, o Ian vai fazer a cobrança. Já passamos de 40 minutos desse primeiro tempo, tá 1-0 pro Ituano. O Ian, ele vai fazer o lançamento lá pra dentro da grande área. Olha, encostou pra receber ali o Natan Melo. Ele preferiu jogar a bola com o Cachoeira. Cachoeira com o Diego Torres, toca na frente e salvou. Eu achei que foi um passe meio forte do Diego Torres. O Ian tava esperto. Fez a jogada, toca com o Natan Melo com o Carlos Eduardo. Na frente com o Cachoeira, fez o giro, invadiu a grande área, subiu, bateu. Cachoeira, mas pegou mal. Pegou prensado ali, né? Junto no Léo Couto, não pegou legal na bola, André, ficou fácil pro goleirão Wesley. Na verdade ele pegou o tornozelo junto do zagueiro do Ituano, ficou fácil pro Wesley. E aquela bola que você disse um pouco forte, eu diria tijolada. Uma tijolada. Vinha descendo o Ituano, o Tasso, chega o Everett, recupera a posse de bola, sai jogando com o Diego Torres com o Natan Melo. E Natan Melo tocou nos pés do Neto Berola, que agradeceu. Vem descendo a equipe do Ituano, faz a finta em cima do Rafael, vai bater de fora da área, bateu, a bola desvia e sai. Em escanteio pro Ituano. Que jogada da equipe do Guarani, uma saída de bola errada da zaga, quase complicou o Guarani, quase o segundo do Ituano. E no contra-ataque rápido do Ituano, Neto Berola, fintou um, fintou dois, chutou forte de perna direita, a bola resalou na zaga do Guarani e foi embora. A escanteio lado esquerdo, o Ituano vai cobrar e pode chegar ao segundo gol ainda nesta primeira etapa. Vem o Tássio, com toda a velocidade de uma tartaruga, para fazer a cobrança, né, Wagner? Daí que saiu o gol do Ituano, né? Exatamente. Na mesma posição, mesma situação. Exatamente. Vem ele de novo. Vai fazer o levantamento. Fez o levantamento de perna direita. Subiu de cabeça, tocou, vai fazer o gol. Bateu e entrou! Alegria, alegria, a galera vibrou. Gol! Foi da mesma situação que saiu o primeiro gol e não deu outra. No cruzamento do Tássio, o goleirão Kaique França deu ali, meio prensado, ele deu um toque na bola, sobrou nos pés do Neto Berola, que colocou a bola pro fundo do gol. Kaique França não pôde fazer nada a não ser buscar ela lá no fundo. Amplia a equipe de Ituano, Neto Berola, camisa número 11, quando eram jogados 42 minutos desse primeiro tempo. 2-0 pro Ituano. Torcedor do Ituano, pode vibrar, pode pular, pode cantar. Sabe por quê? Porque a festa é sua, lá vencendo o Guarani, quase faz um gol a equipe do Guarani. A bola saiu em escanteio, vai fazer a cobrança o Carlos Eduardo lá pelo lado canhoto, campo ofensivo. Daqui a pouco o André dá o detalhe do gol do Ituano, porque o Guarani tem um escanteio, pode diminuir a equipe do Guarani. Vem o Carlos Eduardo, ele pega, faz o lançamento para dentro da grande área no primeiro pau, desvia ali. O jogador Razeira coloca a bola, segundo escanteio do Guarani no jogo. Vem mais bola na área da equipe do Ituano, 2-0 pro Ituano nesse primeiro tempo, hein? Tá autorizado. Vem lançamento de perna direita aqui pra dentro da grande área, sobe a bola, tira a zaga de Ituano, a bola subiu ainda, sobrou com o Everett, chega na marcação, o Neto Berola, André Luiz, 2-0 pro Ituano.
O detalhe é que no escanteio bem cobrado pelo Tássio, saiu mal do gol Kaique França, dividindo com o ataque do Ituano, a bola sobrou fácil para Neto Berola, que enfiou no canto baixo, direito da meta do goleiro do Guarani, que nada pôde fazer. Amplia o Ituano no Brinco de Ouro da Princesa agora. Neto Berola, camisa 11, Ituano 2, Guarani 0. O Guarani demorou 42 minutos para conseguir um escanteio. Em 2 minutos conseguiu 3. Vem, bola na área. Faz o lançamento de pé na canhota, coloca a bola dentro da grande área, sobe de cabeça, o Xavier tira. A bola sobra com o Ian no círculo central. Ele já dá o tapa com o Emerson. O Emerson faz o domínio, já vira lá pro lado canhoto. A bola com o Herbert. Herbert faz o domínio, a marcação em cima dele é do Cauã Reich. Ele faz o lançamento para dentro da grande área, sobe de cabeça aí! Entrou! Que piruzaço! Uma cabeçada meio até que despretensiosa. A bola foi no chão, ali, chão molhado, encharcado. O goleirão Wesley tomou um piruzaço. Bom pro Guarani que diminui. Nathan Melo, camisa número 8, quando eram jogados 45 minutos desse primeiro tempo. 2-1 pro Ituano. É, Wesley, você não pode fazer nada a não ser buscar ela no gol. E você, torcedor bugrino, pode pular, pode cantar, pode vibrar, sabe por quê? Porque a festa é sua, torcedor bugrino. André Luiz, que piruzaço, vem descendo a equipe do Guarani de novo. Chega na marcação, Matheus Mancini, coloca a bola em escanteio, André. E no detalhe que na cabeçada fraca do Nathan Melo, tomou uma infelicidade imensa o goleiro Wesley Ituano, um peru, ficou só com as penas do frango na mão. A bola foi entrando mansamente no seu canto esquerdo. Diminui o Guarani no brinco agora. Nathan Melo, camisa 8. Guarani 1, Ituano 2. E vem descendo o Guarani, lançamento fazendo a grande área, vai fazer o gol inacreditável! Na cobrança de escanteio do Diego Torres, a bola desviou o Maurício Antônio, ele pulou, como se fosse um peixinho, a bola passou triscando na sua cabeça, mas ele não conseguiu tocar. Se toca no segundo, era o gol de empate do Guarani, André. E na jogada ensaiada, Diego Torres bateu escanteio no primeiro pau, o Rafael desviou de cabeça para o Maurício Antônio fazer o gol. Perdeu o tempo de bola, a bola passou, ele passou, mas a bola já tinha ido. Tiro de meta para o Ituano, continua 2-1, o Galo de Itu vence no Brinco de Ouro, finalzinho do primeiro tempo. É, o Guarani acordou nesse finalzinho de jogo, Wagner Ferreira. O Guarani não se dá bem, né, com o time que joga retrancado e não deixa espaço para o time jogar. Tá encontrando muita dificuldade, esse gol aí saiu graças a um... Tá certo, né? Quem cabeceou criou a jogada, mas foi um frangaço do goleiro, né? A bola bateu no pé da trave, entrou, bola escorregadia e o Guarani diminui. Coloca o Guarani de novo no jogo, né? Para quem tava vendo a Viola em Caco já com 2-0, com 2-1 já alivia um pouquinho a pressão para voltar para o segundo tempo aí com uma outra cara e tentar empatar o jogo e virar para cima do Ituano, que tá fazendo uma boa partida, pelo menos naquilo que se propôs. De primeiro não tomar para depois fazer, como fez primeiro, voltou todo mundo lá atrás e numa dessa, é claro que aquela pressão, mesmo desordenadamente, o Guarani fazendo a sua pressão, posse de bola e tal, mas conseguiu o gol graças, né, um frangaço do nosso goleiro do Ituano, hein? Cá entre nós, hein? Passou no meio da... Tô com a pena na mão, né, Anderson? Ficou, literalmente, viu? Literalmente. Amarelou pro GW, é isso, André? É isso mesmo, GW amarelado, informando a Eletrolar. Eu diria que o Wesley ficou apenas com as penas do frango e o frango entrou totalmente sem pena no gol. E agora o Guarani vem descendo o lançamento aqui pelo lado direito. O toque do Thiaguinho na cabeça, a bola saiu em escanteio. Guarani
Tava 5-0 em escanteio pro Ituano, o Guarani empatou em 4-4, nem 5-5, exato, em 4 minutinhos. Vem Diego Torres, vai fazer o levantamento para dentro da grande área, levantou ali a placa de acréscimo. Quanto tinha levantado, André? Eu não vi. Tinha levantado mais 3, agora mais 1. Tá. Diego Torres de perna canhota faz o lançamento para dentro da grande área, tira a zaga. A bola sobra com o Emerson, vai bater de perna direita, bate na zaga e sai. Em mais um escanteio para o Guarani. Agora lá do lado canhoto, campo de ataque. Na bola, o Carlos Eduardo vai botar a bola para dentro da grande área. Torcedor do Guarani animado, gritando Bugrão Eô, pedindo empate ainda nesse primeiro tempo. Vai fazer o lançamento, tá autorizado, de perna direita, coloca a bola no primeiro pau, sobe, dá um soco na bola o Wesley. Quando ergue o braço, aponta o centro do gramado e põe final de primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro. 1 pro Guarani, 2 para a equipe do Ituano, mas o torcedor bugrino aplaudiu a equipe, André Luiz. O detalhe nesse comecinho de intervalo da Grigo, André Luiz, aqui 2-1 para a equipe. E agora o Kaique França tá bravo lá, hein? O que aconteceu, André? O Kaique França foi lá reclamar bastante, tá reclamando, não sei se é com o juiz, é com o jogador da equipe do Ituano. Ele tá aí discutindo com a camisa número 10 do Ituano, ele tá discutindo, é o jogador Guilherme Xavier, não sei o que houve, que os dois aí trocaram carícias, às vezes estão aí marcando uma pizza numa pizzaria em Campinas, né, Tatiana? Daqui logo a mais ao término da partida tem inúmeras maravilhosas aqui na região, mas eu confirmo a você o placar, final de primeiro tempo, Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani perde por 2-1 para o Ituano. Jogadores do Guarani saindo ao vestiário número 1, assim como os jogadores do Ituano, todos no vestiário número 2, exceto o nosso queridíssimo Guilherme Xavier, que está ali batendo boca agora com o árbitro no gramado. Eu volto o comando a você, Anderson Grigoletto. Tá aí. O Guarani deu uma acordada legal nesse final de jogo, como o Wagner Ferreira falou, né? O goleirão deu uma ajudada legal, mas como o Wagner falou, o Natan cabeceou, se foi forte, se não foi, se foi peru ou não, e quase depois o Guarani conseguiu o gol de empate. Wagner Ferreira, mandar um abraço primeiro aqui pro nosso grande Lemão Zanqueta, tá aqui, ele com suas frases, eu diria até polêmicas, eu vou ler, viu, mas é você que tá falando, viu, Lemão? Antes de sair o gol do Guarani, atacantes do Guarani estão mais perdidos que sacerdotes naquele bairro lá de Campinas, sabe, né? Aquele lá. Wagner Ferreira, então, essa pincelada 2-1 pro Ituano, primeiro tempo. Lembrar o nosso amigo Zanqueta, provavelmente mandar um abraço pra Shailane, né? Que amanhã estarei lá no Hospital São Lucas, acho que é São Lucas, ali do lado do Penedo, para fazer aquela cirurgia básica. Santa Sofia, é isso? Santa Sofia, não é? Santa Sofia, exatamente. Ali na entrada de Neves com Mascarenhas ali. E então é isso aí. Falando do jogo movimentado, né? Surpreendentemente o Ituano abre 2-0, uma falha do sistema defensivo do Guarani, incluindo o goleiro Kaique França, os 2 gols de bola parada. E enquanto que o Guarani descontou, graças também a uma falha do goleiro do Ituano, tomou um piruzaço. Mas o Guarani criou muita chance, o Guarani tentou abrir o jogo aqui pela direita, tentou pela esquerda, chute de longa, de média distância, o goleiro andou fazendo algumas defesas boas, mas o placar acabou ficando de bom tamanho por esse primeiro tempo, porque o Ituano veio com uma proposta, conseguiu aí o seu objetivo, abriu 2 de vantagem. O Guarani só foi descontar agora, no finalzinho do jogo. E o Anderson até lembrou bem, né? Tava 5-0 em escanteios pro Ituano. O Guarani, no finalzinho do jogo, virou para 6 escanteios. Mas não aproveitou, né? Não aproveitou toda essa bola parada. Enquanto que pelo primeiro tempo, pelas bolas paradas, o Ituano foi mais feliz. Aproveitou e acabou fazendo os 2-0. E o Guarani descontou no finalzinho. Então, grandes surpresas aí, grandes expectativas aí para o segundo tempo, para saber se o treinador vai mexer no time ou não. Eu acho que em uma das laterais ele deveria mexer, que o menino aqui, o Ian, está meio preocupado com o Neto Berola, não sabe se desce, se toma nas costas. Então, seria uma alternativa por ali também. Mas vamos ver o que é que o Hélio Cisanando resolve nesse intervalo para tentar empatar e depois virar esse jogo. O Guarani perde por 2-1 dentro de casa e vai perdendo a invencibilidade no campeonato. Tá aí esse Wagner Ferreira, daqui a pouquinho ele vem com toda a análise geral mesmo
desse primeiro tempo de vitória, por enquanto, da equipe do Ituano, 2-1 pro Galo de Itu. Grande Maria Elisa tá aqui. Olha aí o Maurício Santicioli, tá aqui conosco também. Valeu, Maurição, ótima transmissão, valeu demais, Maurício. A Maria Elisa, ela comemorou o gol do Guarani. Ela achou de novo o inacreditável, quase o gol do Maurício Antônio aquela hora, né? Gilberto Jeremias aqui conosco também. Boa noite, amigos da Grigo. Valeu, Giba. Legal, vocês são sensacionais. Anderson, me passa o minuto do... Lógico. O minuto do segundo gol e do terceiro. Aliás, Minuto... Do 2-0. Do 2-0. O primeiro gol saiu aos 15. O segundo gol aos 42 do segundo tempo. E o Guarani diminuiu aos 45. Positivo. Legal. Bom, a gente vai fazer aquele pequeno intervalinho, galera. É aquele pequeno intervalinho. Deixa eu antes mandar um abraço aqui pro Ecos da Rocha. Boa noite, meus amigos Anderson e Wagner. Série C é isso aí. Ganha de 5 e na rodada... Opa, deu uma pulada aqui. Deixa eu achar aqui onde tá o... Cadê o... Ele apagou. Ele apagou a mensagem na hora que eu tava lendo. Mas valeu. Ecos da Rocha, hein? Tá aí. Manda de novo. Tá valendo, de repente apagou, mas é legal demais. Se você tá entrando agora na nossa jornada, se você tá acompanhando desde o início, deixa aquele like, ajuda demais nós, hein? Pra que mais pessoas aí, quanto mais likes, quanto mais visualizações, mais pessoas vão conseguir aí acompanhar a nossa jornada esportiva da Grigo também. A gente vai fazer aquele intervalinho, é rapidinho, e nós voltamos aí sim com toda a análise de Wagner Ferreira desse primeiro tempo de Guarani 1. Ituano 2, jornada esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. É rapidinho. Jornada esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Jornada esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Estamos apresentando Jornada Esportiva da Grigo. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas. Especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 99770 7103. A assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. A Compistar Informática é uma empresa especializada em tecnologia da informação, voltada ao atendimento corporativo com profissionais altamente qualificados, focada em vendas corporativas, prestação de serviços e manutenção de equipamentos para grandes, médias e pequenas empresas. A Compistar Informática atende em todo o território nacional, com pronto atendimento e entregas rápidas e com preço competitivo no mercado, através de faturamento direto via distribuição. Compistar Informática, a sua melhor solução em vendas corporativas. Acesse o site compistar.com.br ou consulte-nos pelos telefones 19 3395 3451, nosso WhatsApp 19 99374 7996 ou então através do e-mail andre@compistar.com.br. Pensou em tecnologia da informação? Lembrou da Compistar Informática. Biguá Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão, do beneficiamento à comercialização, atendendo às expectativas de todos os seus clientes e colaboradores. A Biguá Alimentos é referência nacional, prezando pela qualidade, ética e excelência no atendimento. Amizade, companheirismo, respeito, comprometimento, trabalho em equipe são os valores que a Biguá Alimentos preza em toda a sua história. Tenha toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. Entre em contato pelo telefone, também é o WhatsApp 19 3227 4555. Visite o site da Biguá Alimentos, www.bigualimentos.com.br. O endereço da Biguá Alimentos é na rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá.
Encontre o seu estilo na Óticas Ferrari. As melhores marcas em óculos de grau e de sol. Óticas Ferrari, o máximo de precisão em lentes e armações. Não brinque com a sua visão. Faça um exame de vista gratuito na Óticas Ferrari. Agendamento pelo WhatsApp 99808-9991. Óticas Ferrari, 50 anos de tecnologia, qualidade e melhor preço. Óculos de sol, lentes e armações. 2 lojas em Campinas, na Rua José Paulino 925 e na Princesa do Oeste 1165. Encontre o seu look perfeito na Óticas Ferrari. As melhores marcas como Ana Hickman, Carreira, Varilux, Victor Hugo, Ray-Ban e outras. Óticas Ferrari, na Rua José Paulino 925 e na Avenida Princesa do Oeste 1165. Óticas Ferrari, há 50 anos proporcionando tecnologia, qualidade e melhor preço. Você sabia que o Radiosnet é o melhor e mais rápido aplicativo para se ouvir rádios em seu celular? Baixe agora em radiosnet.com. Jornada esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Jornada esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Voltamos a apresentar Jornada Esportiva da Grigo. É Luiz. Muito bem, meus amigos, intervalo de jogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa, um bom jogo de futebol nesse primeiro tempo. O Ituano vai surpreendendo o Guarani, vencendo por 2-1. Mas o Guarani não fez um mau primeiro tempo, não. Ele esbarrou no sistema defensivo do time do Ituano. O técnico Basola Júnior conhece muito do Guarani, conhece o próprio treinador, o Hélio Cizenando. Os dois são muito amigos. E montou uma retranca que o Guarani teve muita dificuldade para chegar no gol do Ituano. Foi chegar no finalzinho do jogo, né? Inclusive contando com a colaboração do goleiro Wesley, que tomou um piruzaço no meio das pernas, né? Uma bola parada, um cruzamento. O camisa 8 do Guarani, Natan Melo, subiu de cabeça, cabeceou de cima para baixo, entre a grama, no pé da trave. O goleiro estava na jogada, mas tomou por baixo das pernas e um frangaço. O Guarani diminui a vantagem do Ituano, 2-1, quando o torcedor burguino já estava vendo a viola em caco. Porque 2-0, perdendo dentro de casa, perdendo a chance de ficar na liderança do campeonato. Estava com 12 pontos, está com 12 pontos, com mais 3 seria 15, liderava a Série C. No entanto, o torcedor esperava muito mais do time, né? Porque aquela goleada de 5-0 no Maringá foi enganosa, né? Diga-se de passagem, foi um ponto fora da curva. O Guarani vinha então mantendo uma invencibilidade com doses homeopáticas, 1-0 aqui, 1-1, então aquele 5-0 lá, mesmo porque o Maringá, que tomou de 5, na rodada seguinte foi o Sul e venceu o Ipiranga lá em Erechim por 4-1. Então vejam só como é maluco esse campeonato da Série C. Mas voltando ao jogo de hoje, o Basola Júnior montou uma retranca muito forte, deixou lá na frente apenas 2 jogadores, o Razeira e o Neto Berola, e veio com 3 zagueiros, veio, né, com o Tássio também, que é jogador de defesa. Então, complicou a vida do Guarani, não teve espaço pelo meio campo. Quando não tem espaço no meio, é interessante, ou é preciso jogar pelas beiradas do campo. Aí é que aparece a deficiência, né? O Guarani não contou com o Emerson, que até tentou 2 ou 3 arremates totalmente equivocados. Pelo lado direito, o Ian também, muito tímido. Talvez com a marcação do Neto Berola, que não é nenhum menino, né? Nenhum jogador veloz, mas é experiente, né? O Neto Berola tem 38 anos. E preocupa aqui o lado direito do Guarani. Então, o próprio Cachoeira, que joga aberto aqui, teve 1 ou 2 chances. Numa delas até interessante. Deu um drible da vaca, né? Uma meia-lua no seu marcador. Quando poderia finalizar, resolveu cruzar para trás, aí ninguém aproveitou. Ali teve algumas outras chances de gol, né? O próprio Carlos Eduardo tentou 1 ou 2, e o próprio Diego Torres também, mas todas elas sem direção. Então o Guarani criou alguma coisa. Vamos lá, os escanteios. O Ituano teve 5 escanteios quase que seguidos, enquanto o Guarani não teve nenhum. Somente nos minutos finais ali, 5 minutos finais, o Guarani virou esse placar nos escanteios. Teve 6 bolas paradas para escanteio.
E me parece que, não sei se foi no escanteio, Anderson, me ajuda aí. Foi no escanteio o cabeceio do Natan ou foi numa falta? A bola saiu do escanteio, sobrou com o Emerson fez o lançamento para dentro da grande área lá da canhota, né? Procurando o Natan Melo e aconteceu tudo que isso que você já cantou aí agora. Pois é, então realmente foi na sequência de uma bola parada, agora ele diminui a vantagem do Ituano de 2-1, mas foi um bom jogo. E olha, parabéns pro Ituano, fez uma retranca, uma proposta de jogo que estava dando certo, ou está dando certo. O Ituano vence o jogo por 2-1, vai ultrapassando o Guarani na tabela de classificação. E eu acredito que nem vai mexer o Mazzola, deve vir com o mesmo time. Já o Guarani, não sei não, deve pelo menos uma alteração, deve fazer, porque realmente o Guarani precisa explorar essas beiradas do campo aqui, para encontrar o caminho do empate, para depois pensar em virar. Alguns jogadores, a defesa do Guarani foi realmente eficiente nos 2 gols do Ituano. 2 bolas paradas, no primeiro então um escanteio curioso, o Guará subiu sozinho ali, o que fez o gol do Ituano foi o GW, e sozinho no meio do gol, o goleiro não saiu, a zaga ficou olhando, e no segundo quase que a mesma coisa, foi depois da cobrança do escanteio que o Neto Berola finalizou para fazer 2-0. O Guarani encontrou muita dificuldade para chegar ao gol o seu gol de honra por enquanto, né, fazendo 2-1. Mas agora vem todo um segundo tempo. Não sei se vai ter alteração, deve haver. Pelo menos uma eu espero que o técnico Cizenando faça para esse segundo tempo. Vamos aguardar. Vai sim. Vamos aguardar então o André Luiz com a informação da alteração no time do Guarani para esse segundo tempo. Tá indo embora o Ian com a 2 para a entrada do 14. O 14 que é o jogador do Guarani. Inayan, 14 no lugar do Ian, camisa número 2, informando a Eletrolar. Anderson, dá um tempinho aqui pegar a palavra. Hoje nós estamos com uma grande satisfação dividindo a cabine aqui do estádio Brinco de Ouro da Princesa com o website 360. Eu tô com a Tatiana, que é jornalista do website. Tatiana, muito boa noite. Web Rádio Grigo. Gostaria que você falasse um pouquinho como que é esse seu trabalho aqui no Brinco de Ouro, cobrindo essa partida entre Guarani e Ituano. Boa noite. Muito boa noite, obrigada pelo espaço aqui de vocês, boa transmissão para todos. Então, agora eu tô aqui só fazendo a redação, de olho aqui, e cobrindo também pelo Instagram da Rádio Web 360, Rádio Web Esporte 360, se vocês quiserem acompanhar, é lá no Instagram. Muito obrigada, viu, pelo espaço, boa transmissão. Aí agradecendo a Tatiana, jornalista do website 360, dividindo hoje a equipe com a equipe da Web Rádio Grigo, a cabine aqui no Brinco de Ouro, Anderson. Muito bem, vai começar o segundo tempo, alteração no Guarani, alteração correta, hein? Saindo o Ian, entrando o Inayan. Pita o árbitro! Anderson Grigoleto, a voz da emoção. Com todo o timaço da Web Rádio Grigo. Então entrou aí o Inayan, que começou essa Série C como titular, e saiu o Ian amarelado, então, Wagner Ferreira. Bateu com o nosso comentário, né, dizendo que o Guarani precisava de alguém mais esperto ali pelas beiradas do campo. As duas, né, mas não ia mexer dos dois lados, né, deixou o Emerson e trocou o lateral direito. André, no Ituano nenhuma alteração, correto? A mesma equipe para a segunda etapa. Legal, e vem descendo o Guarani, aqui pelo lado canhoto, bola com o Carlos Eduardo, tentou fazer o passe com o Ebert, aí o Lucas Mota pegou a bola, saiu com bola e tudo aqui, lateral para o Guarani, já bateu o Emerson com o Carlos Eduardo, a marcação em cima dele é do GW, ele recua atrás com o Maurício Antônio, ele vai jogando ali no círculo central com o Rafael vai virando lá pro lado direito com o Inayan, primeira participação do Inayan no jogo, já encostou o Natan Melo, recebeu o Natan Melo, devolve a bola com o Inayan, faz o passe com o Cachoeira, devolve a bola com o Inayan, se chegar na linha de fundo, se conseguir, não conseguiu. Passe muito forte do Cachoeira, a bola saiu, tiro de meta pro goleirão Wesley, André. Apesar do esforço do Inayan, na sua primeira descida pelo setor direito, a bola acabou saindo pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Ituano, que vence 2-1 no Brinco de Ouro, informando Compistar Informática. Você está curtindo a jornada esportiva da Grigo, é a 7ª rodada da Série C. Guarani, Ituano, amanhã tem mais jornada esportiva, hein? Majestoso, estádio Moisés Lucarelli para Ponte Preta e Londrina. Aqui a equipe de Ituano tentava chegar no setor ofensivo, a bola tá lá. Não saiu não, bola com o Inayan, saiu. Bola saiu, é lateral pro Guarani do lado direito, defensivo tá o Inayan para fazer a cobrança. O Ituano, ele adianta a sua marcação, hein?
Bola com o Carlos Eduardo aí, tá? Fez a pressão, o Xavier levou a melhor, sai jogando com o GW. O GW toca a bola no lado direito com o Tássio olha pra dentro da grande área, ameaça fazendo o lançamento. O Herbert chega, fecha a porta dele ali, toca com o GW com o Xavier vai fazer o lançamento pra dentro da grande área, sobe de cabeça o Rafael. Bola com o Herbert com o Diego 2, dá um passinho. Eduardo toca na frente com o Herbert, já faz o lançamento no lado canhoto com o Emerson. A marcação em cima dele é do Thiago Mota, o Emerson vai passar o Herbert pra receber. O Emerson pisa na bola do ladinho, já recebeu o Herbert, mais atrás tem o Carlos Eduardo, já recebe o 15 do Guarani, do lado tá pedindo na tabela, ele preferiu tocar na frente, tira o Matheus Mancini, bola ali com Razeira, faz a finta em cima do Carlos Eduardo, toca do ladinho com o GW, deu de presente pro Inayan, agradeceu, sai jogando a equipe do Guarani, bola o Maranhão com o Natan Melo com o Emerson, vem descendo o Guarani, a torcida do Guarani perde pressa, tá no prejuízo por enquanto o Bugrão, bola com o Herbert, puxou pro meio, bateu de direita, bateu mal. A bola passou à direita do Wesley, apenas tiro de meta para a equipe do Ituano, André Luiz. Muito mal o chute do Herbert, a bola passou à direita da meta do goleiro Wesley, tiro de meta para Ituano que vence 2-1, Banco de Ouro, informando o Prado, corretora. Ô Wagner Ferreira, aliás, né, hoje agora, saí na hora do intervalo e antes do jogo, logo quando ia começar a partida, pessoal da 92 FM, né, será, de vez em quando, né, eles se transmitem as nossas jornadas, estão aqui, né, estão cobrindo o Ituano, vieram pra cá, mandaram um abraço à galera toda ali, eles estão em 5 pessoas, vieram numa equipe grande aqui pra Campinas, é legal demais conhecer essa galera que a gente só conhece através dos contatos por telefone, né, ô Wagner? É uma emissora de FM na cidade de Itu e realmente o pessoal veio com a equipe completa, né, para fazer a cobertura aí do Ituano, que afinal de contas é o time que representa a cidade onde tudo é grande. Exatamente. Lá tem um orelhão enorme, meu amigo, que eu vou falar pra você, tem um sorvetão também lá em Itu. E vem descendo o Guarani, Herbert, toca errado, chegou o Léo Coutro, rouba, toca com o GW com o Xavier, já faz o passe pro Razeira, a marcação em cima dele é do Maurício Antônio, o árbitro deu Anderson, falta. Oi. Você já teve a oportunidade de degustar um sorvetão de Itu? Várias vezes, viu? Várias vezes. A minha grande amada Fabiana é lá de Itu, família toda de Itu, bom demais. E lá vem descendo a equipe de Ituano, toca a bola com o Berola deixou com o Razira, chegou na marcação o Rafael. E agora uma indecisão ali da zaga do Guarani, bola recuada, meio esquisita com o Kaique França, tá perigoso ali de trabalhar a bola dentro da grande área, sai jogando com o Inayan. Inayan já faz o passe com o Carlos Eduardo, vem avançando, tem liberdade, faz o lançamento, tá nos pés do Thiaguinho, muito obrigado, agradeceu o Thiaguinho, toca do lado com o Xavier, ultrapassa nem aquele vídeo gramado, já faz o passe no círculo central com o Tássio devolve a bola com o Xavier, a marcação do Emerson roubou, mas ninguém foi na bola, a bola sobra com o Thiaguinho, ele já passa lá pelo lado direito do Ituano, vem descendo, vai fazer o cruzamento, faz a fita, leva na linha de fundo, faz o cruzamento para dentro da grande área, passou por todo mundo, o Razeira tava mal posicionado não, a bola foi atrás dele, o Guarani agora vem no contra-ataque, o Herbert faz a finta em cima do Matheus Mancini, pode bater daí, ele prefere fazer o passe pro Cachoeira, bateu de fora da área, explode no Léo Coutro, sai jogando a equipe de Ituano, perde uma grande chance a equipe de Ituano, agora falta do jogador ali do Guarani, o Inayan. O árbitro, achei que ele ia dar amarelo, apenas conversou. Perdeu uma grande chance a equipe do Guarani, André. Ai, que chance perdida. O Everton poderia ter passado antes. A bola poderia ser o gol de empate do Guarani, mas na sequência. O camisa número 5, GW, ele que fez, o autor do gol do primeiro gol do Ituano, acabou sofrendo a falta já cobrada. Segue 2-1 Ituano no banco. Nesse momento a chuva tá dando um tempinho aqui no Brinco de Ouro. E bate um cheiro de pipoca agora aqui na cabine que eu vou falar, hein? Deu aquela fominha. Bola com o Guarani, bola parada, já faz a cobrança de falta o Inayan, toca do ladinho com o Rafael, mais à frente, já achou o Natan Melo no círculo central, tá o Carlos Eduardo, ele fica orientando o Natan Melo, pisa na bola, toca do lado com o Maurício Antônio. A equipe do Guarani trabalhando no setor defensivo, bola com o Rafael, no círculo central, Natan Melo aponta o lado direito, já viu o Rafael, toca a bola com o Inayan, chega a marcação em cima dele, do jogador ali que é o Cauã Richard, ele já faz o passe com o Cachoeira, ele toca com o Maranhão, faz o papel de pivô, devolve a bola com o Cachoeira dentro da grande área, vai fazer o gol, bateu e... inacreditável, o goleirão Wesley! Com os pés
faz na defesa, coloca a bolinha, escanteio pro Guarani, quase empate do Bugrão mais uma vez, André. E na tabelinha, Cachoeira, Maranhão, Cachoeira. O Cachoeira chutou na saída do Wesley, que com os pés mandou pela linha de fundo. É escanteio, lado direito, Bugre desce em busca do empate. Continua 2-1 em torno do Brinco. Diego Torres de perna canhota faz o lançamento para dentro da grande área, sobe de cabeça o Thiaguinho. E agora de bicicleta o Guarani vai fazer o gol, bateu, impedimento. Impedido. O Herbert, quem deu a bicicleta, se eu não me engano, foi o Rafael. O Herbert complementou a bola de cabeça, mas estava em posição irregular, segundo auxiliar o número 1, Johnny Caminati Rocha, e ficou caído o Wesley lá, mas estava em posição de impedimento mesmo, né, o André? Totalmente impedido, no momento da bicicleta, aliás foi uma meia bicicleta, né, do Rafael, estava em completo impedimento o Herbert, camisa número 11 do Guarani, bem anotado pelo senhor Arthur de Moraes Fernandes do estado de Goiás, lance favorável à equipe do Ituano, continua 2-1, o Galo de Itu vence no Brinco, informando Prado Corretora. Na sua papeleta aí, Anderson, consta cartão amarelo para jogador do Guarani? O Ian. Correto. Ian. Na hora do gol, amarelou mais um amarelo. Se não me falhe a memória, vamos ver aqui, o camisa número 5 do Ituano. Já tem. Então não é o 5 não. Vamos guardar ele virar, porque ele não virou ainda, agora sim. É o camisa número 8 do Ituano. Cauã Richard, amarelado, informando a Eletrolar. É o quarto amarelo para a equipe do Ituano. Pro goleiro, né? Foi amarelo pro Wesley. Agora? Não, foi GW, Neto Berola, Caseira e agora o Cauã Richard, Wagner. Foi o Cauã Richard agora. Só se o Wesley tomou também, nós não percebemos. Mas só falando a bola tá parada aqui em lateral, o amarelo do Ian foi após o gol do Guarani. A hora que a gente estava comemorando o gol aqui, o Ian tomou o amarelinho bem na nossa frente aqui, eu anotei. Se você tem amarelo pro Wesley também, ou você chegou a anotar, ou Wagner? A informação que eu tenho é que o Wesley tomou nesse último cartão agora. Vamos ver, a gente pode confirmar isso aí. Daqui a pouquinho o André já confirma. Estou confirmando. Tenta sair jogando, bate nos braços do Xavier, é falta para a equipe do Guarani no setor defensivo. O Natan Melo pede ali, a equipe do Ituano tá na boa, né? Tá na frente, só tá enrolando. Lançamento feito pro Herbert, subiu, o Thiago Mota leva melhor o Herbert, vem na marcação o Matheus Mancini. O Herbert pega a bola, tenta chegar na linha de fundo, tentou fazer a fita, escorregou, mas o Matheus Mancini não quis saber de brincadeira, colocou a bola para fora. É lateral pro Guarani, aqui no setor canhoto, já bateu o Emerson, bate atrás com o Carlos Eduardo, já recebeu o Natan Melo, tá longe, vai bater daí mesmo, bateu de fora da área. À direita do goleirão Wesley, é tiro de meta para a equipe do Ituano, André. Chute forte do Natan Melo pela linha de fundo, à direita do goleiro Wesley, tiro de meta para o Ituano que vence 2-1 no Brinco. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Alves e Boraski Advogados, experiência, confiança e excelência a serviço do seu negócio. Telefone que também é o WhatsApp, 19 98102 6148. Tá aí, tenta chegar o Guarani mais uma vez, sobe de cabeça, tira o Léo Coutro, chegou na marcação ali, o Neto Berola, ele pega, toca com o Thiaguinho faz a finta em cima do Guilherme Cachoeira, toca na frente com o Berola, a bola escapou do Berola, sobra com o Inayan. Sai jogando lá no setor defensivo com o Rafael, já toca com o Carlos Eduardo, corre todo o setor do campo, o Carlos Eduardo tá, hein? Faz o lançamento, era pro Herbert, pegou mal na bola, ficou tranquilamente pro Wesley, goleirão, sai jogando com o Xavier toca ali com o jogador que é o Xavier com o 5 que é o GW, toca com o Xavier de novo, faz o lançamento com o Thiaguinho, lá do lado canhoto, de perna canhota, vai fazer o levantamento, toca do lado com o Berola, devolve a bola com o Thiaguinho, chega na linha de fundo, a equipe de Ituano tentou fazer a fita, chega o Inayan. Coloca a bola em escanteio para a equipe do Ituano. Último toque do Inayan pela linha de fundo, é escanteio lado esquerdo, favorece o Galo de Itu, vem para a cobrança, camisa número 7, Tássio na bola. Vem Tássio na bola. Aliás, como diria Wagner Ferreira, Anderson, agora tá no segundo tempo, mas foi daí os 2 gols do Ituano, né? Vamos dizer assim, manda, André. Pelo que checamos aqui, ele não tomou amarelo não, o goleiro do Ituano. Eu vi o amarelo saindo aqui praticamente no círculo central, né? A não ser que o Wagner tenha informação ainda, e aí beleza, nós acertamos aqui a papeleta. Vem bola na área, toca de cabeça ali o Xavier, segura firme. O Kaique França, ele já faz o lançamento, tá buscando o Herbert aqui no setor canhoto, chega na marcação, o Thiaguinho vai fazer só a proteção, só fez a proteção. A bola saiu
Que cheiro de pipoca, Wagner Ferreira. Manda duas pra cá, uma pra mim, outra para a Tatiana, que está aqui ao meu lado. Ô Wagner, a informação é precisa, porque aqui onde estamos consultando, naquele site famosíssimo, que tem o G, né, na frente, não consta cartão amarelo para o goleiro Wesley da equipe do Ituano. Muito bem. Com relação à pipoca, vou mandar um saco pra você. Com bastante manteiga, por favor. E vem descendo a equipe de Ituano. Bola com o Xavier, toca aqui na direita com o Tássio faz o domínio, vai passar o Xavier, toca do lado com o GW tentou fazer o toque, tava na bola o Carlos Eduardo. A bola vai sobrando com o Matheus Mancini, recuou, a bola quase para ali na poça, bate o goleirão Wesley, faz o lançamento na frente, era pro Razeira, a bola fica com o Herbert, ele faz o lançamento, pro Cachoeira, se passar não passou, tava o Léo Couto na jogada, mas já recebe ali o Inayan, ele faz o domínio, faz o finta em cima do jogador ali que é o Cauã Richard, tentou fazer o cruzamento, a bola bateu na zaga, tira o Léo Couto de cabeça, não deixou a bola sair em escanteio, mas saiu em lateral para a equipe do Guarani, lá pelo lado direito, já bateu o Inayan, toca a bola do ladinho com o Carlos Eduardo com o Natan Melo toca no círculo central, a bola com o Rafael para, olha, toca do lado com o Maurício Antônio, Rafael mais à frente com o Natan Melo já vai jogando lá pelo lado direito com o Inayan, pode fazer o cruzamento para dentro da grande área, ele fez o cruzamento, subiu de cabeça, o Maranhão bateu e entrou, eu achei que entrou, a bola bateu no travessão, pegou ali a André Luiz. Eu achei que a bola quicou, não temos VAR na Série C. Na minha opinião, no cruzamento pelo setor direito, a bola bateu no poste superior da meta do Wesley, bateu em cima da linha e saiu. Mas com essa tamanha dessa poça d'água, fica difícil ter precisão, Anderson. E lá vem descendo a equipe de Ituano, lá pelo setor canhoto, faz o lançamento, explode no Inayan, saiu pra fora. Em escanteio, Wagner Ferreira, o Maranhão pegou uma cabeçada, a bola bateu no travessão, quicou no chão. Eu tive a impressão, posso estar errado, porque ninguém reclamou, que a bola bateu dentro, mas pelo jeito ninguém reclamou, né, Wagner? Ela não entrou completamente, ó. A bola bateu no travessão, teria entrado, mas pela própria reclamação, pouca reclamação dos jogadores do Guarani, o lance correu solto e ficou apenas na expectativa de gol que não aconteceu. E nessa altura do campeonato, a linha, né, do gol foi embora, né? Com essa chuva, o caos já era. Tássio vai fazer a cobrança de escanteio de pé à direita, coloca a bola para dentro da grande área, subiu de cabeça, subiu com estilo, hein, o Maranhão. A bola sobra ainda com o Thiaguinho, ele ali no círculo central vai recuar, eu achei que ele ia recuar pro goleiro dali, eu ia falar, tá mágico, toca com o Xavier, a bola bateu em cima do jogador do Maranhão, ali essa bola saiu lateral, na frente do banco de suplentes da equipe do Ituano, vai o Thiaguinho sem pressa nenhuma para fazer a cobrança. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Ajuda Síndico, uma equipe completa para gerir o seu condomínio com presteza, experiência e total transparência. Entre em contato com a Ajuda Síndico através do WhatsApp 19 992 88 9254. Mais um lateral pro Ituano, lá do lado canhoto. O Thiaguinho pega, olha pra frente, tem ali o Neto Berola, mas ele preferiu tocar com o GW toca a bola com o Xavier, chega a marcação em cima dele do Natan Melo, a bola saiu, é lateral para a equipe do Guarani. Lá pelo lado direito, o setor defensivo, tá 2-1 pro Ituano, já passamos de 15 minutos desse segundo tempo. É a 7ª rodada da Série C, você curtindo a jornada esportiva da Grigo. Lançamento lá na frente, tava buscando o Maranhão, subiu de cabeça o GW, tira de cabeça ali o Carlos Eduardo, também vai sobrando com o Léo Couto. Ele bate na frente, faz o lançamento, era pro Razeira subir o Rafael, bate no peito o Herbert, mais a marcação em cima do Thiago Costa, Lucas Mota. Chegou firme, já recupera de novo a posse de bola o Guarani. Bola com o Natan Melo. Do ladinho tem o Inayan. Recebeu o Inayan, na frente tem o Cachoeira, ele pega, olha, pisa na bola. Agora sim, faz o passe com o Cachoeira. O Cachoeira do lado direito, ele vai puxando pro meio, olha pro jogador ali, o Rafael, no círculo central, faz o domínio, toca do lado com o Maurício Antônio. Maurício Antônio já vai virando com o Emerson, já no setor ofensivo, o campo aqui pelo lado canhoto, devolve a bola com o Maurício Antônio. Vem a marcação do Razeira, toca com o Natan Melo. É perigoso ficar tocando bola aí em Guarani. Agora, que passe do Natan Melo. Toca a bola com o Inayan. Ele faz o passe lá do lado direito com o Cachoeira, a marcação do Thiaguinho em cima dele. Passou para receber o Inayan, fez o cruzamento, explode no Léo Couto. Agora o Xavier tentou fazer o lançamento pro Neto Berola, o Rafael antecipou, toca a bola com o Carlos Eduardo, do ladinho com o Emerson, tá aberto o Herbert aqui do lado canhoto, devolve a bola com o Carlos Eduardo, tentou fazer o toque para o Herbert, chega o Lucas Mota, mas consertou. O Carlos Eduardo consertou, ele fez o passe errado, mas
conceitou, colocou a bola em lateral para a equipe do Ituano aqui no setor defensivo, André Luiz. Na verdade o árbitro está dando mão do Carlos Eduardo, falta para a equipe do Ituano, vem para a cobrança o Lucas Mota na bola. É lateral mesmo, olha lá. Ah não, ele tá dando chão mesmo. Tá certinho. Deu no chão. Tá certinho. Daqui a pouquinho eu vou chamar Wagner Ferreira para ele falar o que ele tá achando desses 17 minutos do segundo tempo de futebol. Continua 2-1. Bola com o Guarani. E aí, Wagner Ferreira? O Guarani precisa ter paciência, né? Porque o Ituano tá numa marcação muito forte. Então não tá sobrando espaço, como não sobrou no primeiro tempo. Mas o Guarani tem a posse de bola. Me parece que tá dando uma preferência ali pelo lado direito, né? Com a entrada do menino Inayan. Quem sabe numa bola cruzada aí, o Guarani pode fazer aí o gol de empate. E vem o Guarani, bola com o Carlos Eduardo. Ele para, faz o break, toca mais atrás com o Natan Melo. Natan Melo vai virando aqui pro setor canhoto com o Herbert. Herbert, ele faz o passe lá do lado direito com Cachoeira, bota no pé. Não, é o Inayan. Botou no pé, perdeu a bola. Pode elogiar. Não pode. E vem descendo Ituano. Bola com o Neto Berola, lá pelo setor canhoto. Toca a bola com o Thiaguinho. Vem a marcação do Natan Melo em cima. Que jogada. Tá livre, leve e solto o Xavier. Ele toca do ladinho com o jogador que é o Tássio. Tássio mais à frente com o Razeira dentro da grande área. Puxou pro lado canhoto. Vai bater pro gol. Bateu. Explode na zaga do Guarani. Sobrou com o Tássio. Não tá impedido, não. Bola volta ainda com o Razeira. Tocava lá pro lado canhoto. E Nayan de cabeça recua a bola com o Kaique França. Ô, Wagner Ferreira, o Guarani, rapidinho, vou passar aqui, ó. Ralf, Rafael Donato, Guilherme Parede, o Luca, o Inayan já entrou, Renan Castro, Mirandinha, o Kevin, o Isaac, Cauã Jesus e Rafael Freitas. Colocaria algum desses, ô Wagner? Acho que o Mirandinha, né, para botar fogo aí numa correria, quem sabe aqui pelo lado esquerdo, até tiraria talvez o Emerson, hein, para a entrada do Mirandinha aí, não seria mão, não. E agora, chega lá o Guilherme Cachoeira, tentou evitar a saída, rapaz, ele evitou a saída, mas escorregou. Deu soco no chão de raiva. Chega o Thiaguinho, agradece, toca com o Xavier, de perna canhota, tenta fazer lançamento direto no peito do Rafael. É aplaudido, hein? Sai jogando ali com o jogador que é o Inayan, toca a bola com o Diego Torres. Ele para, pisa na bola, marcação em cima dele. É do GW, é do Xavier. Ele toca do lado com o Carlos Eduardo. Ele faz o passe com o Herbert lá do lado direito. Faz o lançamento, explode no Thiaguinho e saiu. Em escanteio para o Guarani, na minha marcação aqui, o segundo no segundo tempo, André Luiz. Vai ter alteração, por gentileza, André? Vai ter alteração do Ituano, tá indo embora o camisa número 11, Neto Berola, para a entrada do 17. O 17, que é o Alasson Carioca, eu não sei se saiu errado, se seria Alisson, vamos conferir. É Alasson mesmo. É Alasson mesmo, o Alasson Carioca entrando para a saída do Neto Berola, camisa número 11, informando a Eletrolar. Alasson Carioca faz a cobrança, o Diego Torres coloca a bola para dentro da grande área, bateu o Emerson, bateu inacreditável, a bola explode no travessão do Rafael. Rapaz do céu, mas daí o árbitro auxiliar estava marcando impedimento mais uma vez no ataque bugrino. Mais uma vez a bola explodiu no travessão, André Luiz. A bola explodiu no travessão, mas não valia mais nada. O assistente lá que corre nas sociais, o senhor, o Johnny Kamenak Rocha, já marcava impedimento. O lance favorece o Ituano. Então, confirmando a alteração do Ituano, foi embora o camisa 11, Neto Berola, para a entrada do 17, Alasson Carioca. E essa alteração, Wagner Ferreira do Mazola? É um atacante pelo outro, né? O Berola, cujo nome é Sóstenes. É melhor deixar Berola mesmo? É Sóstenes o nome dele. 38 anos, nessa altura do campeonato meio cansadão. Entrou então o Alasson, que veio do Atlético de Minas Gerais. Aí, o Guarani recupera a posse de bola na Camelo, toca na frente, manda André. Melhor Sóstenes do que Sócrates, né? No futebol preferiria o Sócrates, aquele velho doutor, né? E o Guarani vem descendo no setor ofensivo, bola com o Maranhão, ele bate, rebate, tocou, a bola desvalou no Léo Contro, sobrou com o Tássio, faz o lançamento na frente, chega Maurício Antônio. Ele tentou fazer o passe pro Emerson, mas pegou mal na bola, saiu a lateral, né, André? Saiu na lateral favorecendo a equipe do Ituano. O Ituano que vem para a cobrança, continua vencendo 2-1 o Bulgari aqui no Banco de Ouro, informando
Prado Corretora. Sem pressa nenhuma. Faz o lançamento na frente, sobe de cabeça. E chegou ali o Rafael. Toca ali no carrinho, porque o Alisson estava fechando. Bola com o Kaique França. Ele já faz o passe rapidinho com o Inayan. Ele pisa na bola do lado, recebe o Natan Melo no círculo central. Tem do lado o Carlos Eduardo também. Já recebeu o Carlos Eduardo. Abriu para receber o Diego Torres. O Carlos Eduardo prefere fazer o lançamento mais à frente com o Emerson do lado canhoto. Toca mais atrás com o Diego Torres. O Guarani tenta chegar no gol de empate. Ele toca com o Everton já dentro da grande área. Devolve com o Diego Torres. Tentou fazer a devolução. Tira as águas do Ituano, a bola saiu em lateral pro Guarani, setor ofensivo, o Guarani tá no prejuízo, tá 2-1 pro Ituano, lembrando que, como o Wagner Ferreira disse, como o André Luiz disse, uma vitória hoje pode dar a liderança da Série C para a equipe do Guarani, faz a cobrança o lateral, chega na bola, o Xavier coloca a bola em escanteio para a equipe do Guarani, André Luiz. É, mais um para a equipe do Guarani, vem para a cobrança, lá o jogador Diego Torres, camisa número 10, a bola. Vai fazer o lançamento, é o Carlos Eduardo. É o Carlos Eduardo. Vai colocar a bola. É que eu vi meio desgueio. Já faz o lançamento para dentro da grande área, no segundo pau, passa por todo mundo e a bola sai. Em tiro de meta, bateu fechado o Carlos Eduardo, mas bateu com muita força, né, André? Com muita convicção, muita força, a bola pela linha de fundo, tiro de meta para Ituano que vence 2-1. E você gostou do esgueio, né? Eu dei uma esgueiada aqui, pensei que era mas acabei fundo. Outro que costuma entrar bem no time do Guarani é o Parede. É o Parede. Mas não sei se essa será a opção do Cizenando. Tem jogador conversando ali com o Cizenando. Daqui a pouquinho André Luiz traz que vai ter alteração na equipe do Guarani. Tem jogador do Ituano caído ali no setor defensivo, André. Tem jogador do Guarani caído, vai ter alteração na equipe do Guarani, a placa vai subir, vamos aguardando aí o senhor, o quarto árbitro que vai subir a placa. Vamos ver quem vai sair na equipe do Guarani Futebol Clube. Até agora a placa não subiu, agora sim, ela vai subir. Vai subir a placa, ainda ele aguarda, jogador do Guarani caído, jogador de Ituano também caído. Do lado esquerdo do gol de entrada, tá indo embora o camisa número 10 do Guarani, o camisa número 10 que é Diego Torres. Vamos ver quem vai entrar aí, me parece 19. Que é o 19. O Luca. É o Luca entrando, é o camisa número 9 no Guarani, foi embora Diego Torres com a camisa número 10, informando o Clube Concórdia. Wagner Ferreira, enquanto o jogador do Ituano tá recebendo atendimento médico lá, e essa alteração, gostou ou não? Olha, o Guarani está sem armador, né? Era o Diego Torres, mas não estava desempenhando um bom papel. Pegava a bola sem muita profundidade, sem muita convicção. Então ele abriu mão, o técnico do Guarani abriu mão desse armador e colocou um atacante. Eu acho que não erra de todo não, mas também vai colocar quem no lugar do Diego? Eu acho que está correto. E o Maranhão ali, partida reiniciada, tenta brigar, recupera a posse de bola, o Razeira toca a bola com o Xavier, já vai virando pra direita com o Tássio, chega na marcação Emerson, rouba a bola, toca com o Ebert, chega na marcação Lucas Mota, leva melhor o Ebert, faz a finta, toca a bola com o Emerson, tocou muito forte, chega Matheus Mancini, coloca a bola em escanteio. Escanteio pro Bugrão, André. Matheus Mancini não quis saber de brincadeira não, mandou a bola pela linha de fundo, escanteio para o Guarani, vem para a cobrança, camisa número 15, Carlos Eduardo na bola. Esse ladinho aí é fatídico, hein? Foi onde saiu, né? Saíram os dois gols do Ituano. Carlos Eduardo coloca a bola para dentro da grande área, subiu de cabeça, bateu, a bola bate na rede do lado de fora, mas houve desvio. Não, o Everton tá dando tiro de meta. Apenas tiro de meta. O Natan Melo ficou bravo demais, queria um desvio, mas o árbitro apontou apenas tiro de meta, né, André? O toque de cabeça do Natan Melo no primeiro pau, bola pela linha de fundo, tiro de meta para o Ituano, que continua vencendo 2-1 no estádio Brinco de Ouro, informando Prado Corretora. Daqui a pouco mais duas alterações na equipe do Ituano. Lançamento feito lá na frente, tá buscando o jogador Ituano, era o Razeira. Chegou o Rafael, colocou a bola para fora, lateral para a equipe do Ituano. Guarani. Do Guarani, exatamente. É que eu tô pensando no Coffee aqui, que o Coffee de novo tá tentando me atacar.
Mas não vou deixar, não. Amanhã tem mais jornada esportiva, viu, Coffee? Sai jogando a equipe do Guarani. Sai jogando com o Natan Melo. Natan Melo ali no círculo central. Tem o Carlos Eduardo do lado. Ele prefere tocar na frente. A bola é com o Cachoeira. Cachoeira vai jogando com o Inayan. Inayan com o Cachoeira. Ele vem descendo, vai levando pro meio. Recua com o Natan Melo. A marcação em cima dele. Era do 9. O Razeira toca a bola com o Inayan. Pisa na bola. Recua mais atrás com o Natan Melo. Olha pra dentro da grande área. Ele dá um totozinho na frente. Tava buscando o jogador bugrino. Levou melhor, hein? Faz o lançamento. Inayan tocou de cabeça. O Luca. A bola desvia, não. Ele pediu desvio, mas o árbitro apontou apenas tiro de meta para o Ituano, André. No cruzamento que veio pelo setor direito, o Luca testou mal, não tocou em ninguém não. A bola foi pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Ituano, que vence 2-1 no Brinco de Ouro. Você falou em Coffee, tem um café quentinho aí na cabine, Anderson? É o Coffee diferente, alteração do Ituano. Vamos lá, vai embora o camisa número 9 do Ituano. Razeira. É o Razeira, vamos ver quem vai entrar na equipe de Itu. O 9 foi embora. Agora ele já mudou a placa, que beleza. Tá indo 10 também. Tá indo 10, entrando 19. Tá indo 10, Guilherme Xavier, entrando 19, que é o Bruno Mezenga. O Bruno Mezenga e o 9 foi embora, não deu para ver quem entrou. Vamos confirmar já para você, Anderson. Tá aí, mais duas alterações na equipe do Ituano, entrando mais um experiente, hein? Bruno Mezenga tá no campo e daqui a pouquinho... É o 17 que entrou, o 17 é o jogador... Não, o 17 já estava no jogo. Entrou o Mezenga no lugar do Xavier. Entrou 18 ao... E o Martã no lugar do Razeira. No lugar, é isso mesmo, Wagner Ferreira confirmando, a Eletrolar informando. 18, só confirmando, 18 é o Martã. Tá aqui, Martã. Volante, 18. Jogou na Ponte Preta em 2 temporadas, 2016 e 2017. Nossa, esse eu não lembro não, Wagner Ferreira, é? Volante. Rapaz do céu, esse eu não lembro não. Eu lembro vagamente dele. Tá fechando a casinha, o Mazola, Wagner? Estamos aí com 28, né? Aproximando dos 30 do segundo tempo. Já tratou de tirar os veteranos. Ih, olha lá. Lá vem descendo a equipe do Ituano, bateu o Alisson. Entrou! Alisson Carioca. Gol! Carioca, camisa número 17, quando eram jogados 29 minutos desse segundo tempo. Ele pegou de pé na canhota. O Kaique França chegou na bola, rebateu. Eu achei que a bola estava indo para escanteio, mas a bola foi devagarinho pro fundo do gol do Kaique França, que nada pôde fazer a não ser pegar ela lá dentro. Torcedor do Galo de Itu, pode vibrar, pode pular, pode cantar, sabe por quê? Porque a festa é sua! Torcedor do Ituano, 3 para a equipe do Ituano, 1 para o Guarani, André. O detalhe aqui do cruzamento que veio pelo setor esquerdo, a zaga do Guarani tirou mal e sobrou pro Alisson Carioca. Ele chutou de perna chute forte de perna esquerda. Pra mim, o Kaique França falhou, porque ele estava saindo do gol e ficou no meio do caminho. Logicamente, a bola molhada, acabou não tendo força suficiente para impedir. A bola foi entrando de mansinho no canto baixo direito. É o terceiro gol do Ituano no jogo. Alisson Carioca, camisa 17. Agora Ituano 3, Guarani 1. Wagner Ferreira, agora a chuva parou, mas veio um balde de água fria agora no torcedor bugrino. A noite trágica para os goleiros, né? Frangaço do goleiro do Ituano, 2 falhas do Kaique num dos gols do Ituano e agora nesse último agora. A bola estava na mão dele, ele conseguiu espalmar, mas para dentro do gol. Voltou a chuva, viu, Anderson? É que não dá para ver, mas olhando bem para os refletores, você vê a chuva caindo de fininho, de fininho. Aí agora, o Guarani mexe por baseada, né, André? Saiu 21, entrou 7. Saiu 21 no Guarani, que é o Guilherme Cachoeira, entrou 7 no Guarani.
que é o Parede. Tá saindo o Herbert. Tá saindo o Herbert para a entrada do 17. O Herbert, que é o 11, foi embora. Tá entrando o 17, que é o Mirandinha. Agora ele resolveu pôr o Mirandinha, né? E tá indo embora o... Maranhão. Maranhão 19 para a entrada do Kevin. O Kevin, que é o número 18. 19 foi embora, 18 entra. Tá aí, daqui a pouquinho, André, ele fala pra gente direitinho. Bola com o jogador do Guarani, bateu pro gol, explode na zaga do Ituano e sai. No primeiro chute do Mirandinha, gol, a bola explodiu na zaga, saiu, é escanteio pro Bugrão, André Luiz. Chute forte, a bola resvalou na zaga do Ituano, foi embora, escanteio, lado direito, o Guarani desce. Tenta diminuir o prejuízo no Brinco de Ouro. E faz o cruzamento para dentro da grande área, sobe de cabeça ali o jogador que era o Maitan, toca de cabeça, e agora vem descendo lá pelo lado canhoto, vem descendo a equipe de Ituano, a zaga do Guarani tá aberta, a bola com o Alisson, ele toca na frente no carrinho, tava na jogada o Carlos Eduardo, agora o Inayan sofre a falta, né? Falta ali, opa, meio, né, o empurra entre o Inayan e o jogador de Ituano, mas tá tudo ok, sai jogando o Guarani, tem pressa, sai jogando aqui pelo setor canhoto, bola com o jogador que é o Kevin já toca com o Mirandinha, ele vem chegando na linha de fundo, faz o break, a marcação do Lucas Mota em cima dele, faz o cruzamento nas mãos do goleirão Wesley. Vamos lá, André, só pra eu anotar direitinho aqui, saíram então o jogador, o Cachoeira, o Herbert e o Maranhão, correto? Correto. Aí entraram o Kevin, 18, o 17 Mirandinha e o Parede, camisa número 7. Certo? Isso mesmo, Guilherme Parede com a 7, entrou o Kevin com a 18 e o Mirandinha com a 17. Wagner Ferreira mexeu no ataque geral, hein? O Cachoeira tentou, não correspondeu na noite de hoje, diga-se de passagem. Então, correta a mexida, muito embora com um certo atraso, né? Demorou para mudar o Cizenando. O Herbert também, ciscou, tentou, correu, não podemos reclamar disso, o Guarani não pode reclamar da falta de empenho. E também o Maranhão, da mesma forma. Então, sangue novo, né? Todo mundo descansado, Parede, Mirandinha e Kevin, mais o Luca. É muita flecha, agora não tem arco para armar essa flecha aí, né? Vamos ver se, pelo menos, consegue aí diminuir a vantagem do Ituano. É verdade, vem o Guarani, lá no círculo central, a bola está com o jogador que é o Rafael toca com o Inayan lá do lado direito, tá se apresentando, o Nathan Melo já recebeu, ele deixa passar a bola com o Carlos Eduardo, a marcação em cima dele, era do jogador ali o Alisson, a bola sobra com o Maurício Antônio, já joga com o Emerson joga no círculo central com o Rafael, chega ali na marcação Bruno Mezenga, ele prefere tocar a bola com o Nathan mais atrás com o Maurício, o time do Guarani nesse momento todo no campo de ataque, bola aqui do lado canhoto. Quem tá na bola é o jogador Carlos Eduardo. Chega a zaga do Ituano. Dá um chutão lá na frente. Rapaz do céu, olha a disparada do Alisson. Chega o Rafael. Bateu a bola, desvia no Alisson, não saiu. Bola com o Bruno Mezenga. Chega o Rafael, conserta tudo. Toca do ladinho com o Maurício Antônio. Já estamos aí com 34 minutos passados desse segundo tempo. Tá na frente o Ituano. Coisa de louco, hein? O Guarani mete 5 no Maringá. O Maringá mete 4 no Ipiranga. Agora o Guarani que meteu 5 tá tomando 3 dentro de casa e vem descendo. A equipe de Ituano, bola com Tássio, pelo lado direito, vai fazer o cruzamento, faz o cruzamento para dentro da grande área, subiu, Mezenga passa, sobra no Inayan. Toca do ladinho com o Nathan Melo, sai jogando o Guarani, torcedor do Guarani tem pressa, quer velocidade ali do Nathan Melo, mas como o Wagner Ferreira falou, não tem armador. Nathan Melo não é armador, né? Mais ou menos o Carlos Eduardo, né? Mas... Anderson. Oi. Já pensou você de zagueiro, o Bruno Mezenga correndo atrás de você não dorme uma semana. Olha o tamanho da criança. Como diz o Gilberto Sufi, Lepo. Sai jogando ali na... Vem alteração aí, André. Vem alteração. Eu diria que ele é avantajado fisicamente. Foi embora o camisa número 5, é isso? Do Ituano para a entrada do... Meia dúzia, né? Meia dúzia. É o Thiaguinho. Para a entrada, aqui tá... foi embora o 7 para entrar o 18. O 18 no Ituano é o... Ué, já entrou, mas... O 18 já entrou, Ué, será? Saiu 6... O meia dúzia do Ituano. 16 está entrando. O 16. Saiu 7 e o 6. Entrou 16. Saiu 7 e 6. Entrou 16 no Ituano. Dalpian.
no lugar do camisa número 6. Olha o Guarani, faz o cruzamento para dentro da grande área. Rafael toca de cabeça, passa a direita do Wesley e vai para fora. Manda, André, perdão, manda lá. Tá, vamos lá. Saiu o Thiaguinho para a entrada do 16 da Alpian. E saiu o 7, Tássio, para a entrada. O 16 entrou. Agora quem entrou no Ituano é que eu estou checando aqui. Porque um foi o 16. O outro, ainda estou verificando e já te confirmo. Tá joia, entrou da Alpian, daqui a pouquinho a gente confirma a outra alteração. Bom, saiu o Thiaguinho, saiu o Tássio. Entrou da Alpian. E daqui a pouco o André vem com a outra alteração. E vem o Guarani. Bola com o Luca. Luca toca lá na direita com o jogador ali do Guarani. Chega na marcação. O Dalpian toca na frente. Vai chegar, vai subir junto ali o GW. Subiu, tentou arrematar o Luca. A bola sobra ali com o Emerson. Bate pra fora. Passo à esquerda do Wesley. Em tiro de meta para a equipe do Ituano. Quem que é outro? Chute forte pela linha de fundo, tiro de meta para o Ituano. Saiu camisa número 7, Tássio, para a entrada do 13. 13, Vitor Reis, informando Biguá Alimentos. E aí, Wagner Ferreira, essas últimas alterações do Mazola, tem 2 jogadores, um do Guarani, um do Ituano caído. Enquanto isso, Wagner Ferreira analisa as alterações, as últimas do técnico Mazola Júnior. Vai segurando mais o time, porque esse Vitor é volante, é da base do Ituano. Então ele entra no lugar do Xavier, aliás, ele entra no lugar do Tássio. E a outra alteração, ele tira o Thiaguinho, né, que é lateral esquerdo. E esse Dalpian, ele deixa-me ver aqui, Dalpian, ele veio do Juventude, do CSA, meio campista. Então por ali ficou mais ou menos do mesmo tamanho. Mas o Mazola Júnior tá dando, né, um banho no Hélio Cisanando hoje. Tá 3-1, daqui a pouquinho Público e Renda tá pegando aí, André. A renda 79.710. Público total 3.949. Renda 39.710. 79.710 é o seu salário, Anderson. 79.710, né? E o público? 3.919. 3.919. Para um domingão chuvoso, né? Vem descendo aqui Brituano. Bola com o Lucas Mota. Ele faz o lançamento. Tava buscando o Vitor Reis, mas a bola saiu. É lateral pro Guarani. Já bateu o Emerson. Guarani. Tá 3-1 pro Ituano. Já estamos chegando a quase 40. E continua chovendo, viu? A chuva caindo bem de mansinho no banco de ouro. Bola com o Emerson. Lá atrás com o Maurício Antônio. Ele faz o domínio. A marcação do Bruno Mezenga em cima dele. Ele já toca no círculo central lá pelo lado direito com o Rafael. Ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado. Tá aberto o Inayan para receber. Já recebeu o Inayan. Marcação em cima dele do Alisson. Toca a bola com o Carlos Eduardo. Vai virando ali o jogo. Já recua ali no círculo central com o Maurício Antônio. Joga na canhota com o Emerson. Emerson na frente com o Mirandinha. Faz o domínio. A marcação em cima dele do Lucas Mota. O Mirandinha pega. Vai levando para o centro do gramado. Já faz o passe com o Maurício Antônio. Maurício Antônio joga com o Carlos Eduardo aqui no lado canhoto. Na intermediária vai levando com o Natan Melo. Mais atrás com o Rafael. Abriu para receber o Inayan. Já recebeu. Chega a marcação do Alisson em cima dele. Ele faz o toque. Era pro Luca. Caiu. Pediu falta. Nada disso. Segue o jogo. Chega na marcação. Rouba a bola o Rafael. Chega também o Léo Coutro. Dá o chutão. A bola vai sobrando aqui no setor defensivo com o Maurício Antônio. Rapaz do céu. Olha o Maurício Antônio quase se complicando. O Bruno Mezenga fez a pressão. Levou melhor o Maurício Antônio. Achou ruim. Toca com o Emerson. Emerson com o Carlos Eduardo. Ele já toca com o Luca lá na frente. Vem descendo a equipe do Guarani. Tá aberto o Guilherme Cachoeira. Não, Guilherme Cachoeira não. Quem tava aberto ali era o Kevin, mas tentou evitar a saída. Era o Guilherme Parede que tava aberto. Tentou evitar a saída do Inayan. Não deu nem pra um, nem pra outro, né, André? Um fez que foi, o outro acabou o fundo, bola pela linha de fundo, aliás, pela lateral já cobrada do Ituano, continua 3-1, o Galo de Itu vence no Banco de Ouro. Tá aqui, a Maria Elisa tá triste, hein? A bugrina Maria Elisa Godoy Piton tá triste. Já o Ademir Sorrilha, é isso mesmo, Ademir Sorrilha, vamos ganhar Ituano, tá contente aí o Ademir, valeu demais, hein? Muito boa a participação. E o Guarani vem descendo com o Mirandinha. Ele faz a fita, vai levando, joga lá do lado direito a bola com o Inayan. Faz o cruzamento para dentro da grande área. Sobe de cabeça o Matheus Mancini.
Toca, tenta ali evitar a saída. O Alanson, mas não conseguiu. É lateral para o Guarani. Vai fazer a cobrança o Inayan, prepara. Ele tentou sair jogando rápido agora, que o Kevin vai aparecendo, já recebeu. Sai jogando o Kevin, devolve a bola com o Inayan, faz o cruzamento para dentro da grande área, sobe de cabeça o Lucas Mota. A bola vai sobrando com o Bruno Mezenga, não. O Rafael vai bater de fora da área, bateu o Kevin, desvia da zaga e sai. Em escanteio para o Guarani, na minha conta, o 6º escanteio do Guarani no segundo tempo, André. E no chute do Kevin pelo setor direito, de pé direito, a bola explodiu na zaga, foi embora. Escanteio, lado direito, o Guarani desce. Quer diminuir o placar no finalzinho do jogo. Carlos Eduardo, ele que vai fazer a cobrança. De perna direita, coloca a bola para dentro da grande área, dá um soco na bola o Wesley. Sobe ali o Emerson de cabeça, a bola cai no peito do jogador do Alanson, recupera a posse de bola o Carlos Eduardo, hein? Corre o tempo inteiro, corre o campo todo esse 15 do Guarani. Faz o cruzamento para dentro da grande área, sobe de cabeça o Matheus Mancini. E agora o Ituano sai jogando aqui com 13 pelo lado direito. O Vitor Reis ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado. O Emerson vem na marcação, chega o Mirandinha. Opa, vai amarelar pro Vitor Reis, hein? Deu um carrinho por trás, amarelou pro Vitor Reis, é isso, André? É, de graça, não precisava, quase linha divisória de meio campo, lado esquerdo de ataque do Ituano, Vitor Reis, camisa 13, amarelado, informando a Eletrolar. Wagner Ferreira, 42 minutos, 3-1 pro Ituano. Agora ali, o técnico tentou, de todas as formas aí, colocar o time no ataque, né? Mas aí é o tal negócio. Quando fica muita flecha, precisa de um arco aí para armar, no caso. Aí ficou sem armador, ficou com o Carlos Eduardo, que hoje não está numa noite feliz. Não que tenha comprometido, mas esperava-se mais dele. O próprio Natan Melo também, jogador de contenção. Para armar é um desastre. Então agora ele ficou sem esse jogador para criar jogadas. Então ficou no bomba meu boi, bola pela lateral para cruzar a bola na área. Aí de parabéns o sistema aí do Mazola Júnior, né? Montou uma retranca, confiou na sua zaga e está se dando bem. Destaque do Ituano, um sistema defensivo, não permitiu nada para o Guarani. Detalhe. Oi. Foi o 6º cartão amarelo para a equipe do Ituano. Créditos para Tatiana, jornalista da site Web 360. Então, daqui a pouco você confirma, porque vem descendo o Guarani. Pelo lado canhoto, Mirandinha pedala, faz o cruzamento para dentro da grande área. Tira, opa, acertou a cabeça ali do jogador do Ituano, do zagueirão do Ituano. Sentiu, tá caído. Né, pegou. Realmente o Kevin, ele levantou a perna ali, acabou pegando a cabeça do zagueiro da equipe do Ituano, o Matheus Mancini, tá caído. Mas tá caído, mas tá tranquilo, né? O árbitro não chamou o departamento médico, nada, tá tranquilão. Ele tá caído, mas ele tá bom. É. O André, na minha conta aqui, 1, 2, 3, 4, 5 cartões. Então o Wesley levou o cartão mesmo, é isso? É isso mesmo. Então, se são 6... Então, Wagner Ferreira estava, como sempre, corretíssimo. Como sempre, exatamente. É. Não tínhamos nem que questionar, né? Vem descendo o Guarani, Guilherme Paredes, chega na marcação, Léo Couto, toca na frente, tenta fazer o domínio, o Alanson chega na marcação, Inayan, Bruno Mezenga sofreu a falta. Falta do Rafael, do Natan Melo em cima do Bruno Mezenga. Cobrou rápido a equipe do Ituano. Sai jogando com o Lucas Mota. Tentou tocar na frente pro Vitor Reis. Pegou muito mal na bola. O lateral da equipe do Ituano. Lateral pro Guarani. Já bateu o Emerson. Toca do ladinho com o Maurício Antônio. Já veio receber o Carlos Eduardo. Guarani sem ninguém para armar realmente. O Carlos Eduardo, ele olha. Toca do lado com o Emerson. Já no campo de ataque lá do canhoto. 44,5 desse segundo tempo. Tá 3-1 pro Ituano. Daqui a pouco o quarto árbitro vai levantar ali a placa de acréscimo. Vamos ver até quanto vamos esse segundo tempo. Quanto mais tempo o torcedor do Guarani vai ficar contente. Bola com o Inayan, Natan Melo, joga na frente com o Guilherme Parede. Como se fosse uma parede mesmo. A bola bateu nele e saiu em lateral para a equipe do Ituano. André Luiz. Não precisa nem falar, né? Que ele fez que foi, mas acabou o fundo. Foi que nem uma parede. A bola bateu na parede e foi embora, lateral para o Ituano. Finalzinho de jogo. Continua 3-1 para a equipe do Ituano. 6, é isso, André? 6 minutos. Vamos até 51 nesta segunda etapa. Vamos até 51 minutos, 6 minutos de acréscimo. Já passamos de 45, já entramos, portanto, nos acréscimos. Vamos até 51. Guarani tem mais 6 minutinhos para tentar o gol de empate, mais 2 gols.
né? Quem sabe? Vem descendo lá pelo setor direito, bola com o Parede. Parede faz ali o domínio, olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém, ele toca do ladinho com o Natan Melo, que toca do lado pro Carlos Eduardo, toca com o Kevin faz a finta, tem aberto pro Inayan, devolve a bola com o Kevin, lá do lado direito, o Natan Melo pede para tocar na frente, o Kevin faz o lançamento para dentro da grande área, Mirandinha sobe de cabeça, a bola ainda desviou no jogador da equipe do Ituano, no Lucas Mota. É escanteio pro Guarani, André. É pelo lado esquerdo. O Guarani aperta, quer o segundo gol na partida. Vem para a cobrança o camisa número 15, Carlos Eduardo, na bola. De perna direita, coloca a bola rasteiro. Ele jogou a bola com o Mirandinha na entrada da grande área, bateu a bola, resvala ali na zaga. Volta com o Carlos Eduardo, faz o cruzamento para dentro da grande área. Subiu o Matheus Mancini. E agora tá... Ele, o jogador do Guarani, que era o Inayan, fez a falta! Já tem amarelo. Já tem amarelo. Não tem não. Não tem não. Era o Ian que tinha, né? Agora foi o Inayan, na realidade. Tá caído os dois jogadores, o Inayan e o jogador do Ituano também. Mas o árbitro já tá com o cartão amarelo na mão. Vai amarelar pro 14 do Guarani, né, André? E ele tá fora do próximo jogo, que será no próximo sábado, às 17 horas, na belíssima Balneário de Camboriú, em Santa Catarina, com praias maravilhosas. O Guarani enfrenta o Barra Futebol Clube, o jogador número Inayan, 14. O 14, o Inayan, ele está fora dessa partida, levou o terceiro amarelo. Beto Bassan já jogou a toalha, disse que não deu hoje. Tá aqui, ó. É uma noite fria, todos uma ótima noite fria. A Maria Elisa, acho que não dá pro Guarani. A Anelisa está ouvindo também. Grande Anelisa, legal demais. Bacana demais, um abração pra Anelisa, pro Madruga, pra Emily. É bom demais ter vocês junto conosco. Deixa aquele like pra nós aí. Wagner Ferreira, os dois jogadores sendo atendidos pelo departamento médico. O Inayan vai levar o amarelo, mas sentiu. Tá ali o departamento médico do Guarani. Estamos com 47,5. Lógico que o árbitro vai dar mais um minutinho aí. Mas tá difícil mesmo, hein? Com mais 1 ou 2 minutos, periga o Ituano fazer o quarto, né? Também tem esse detalhe. E o Guarani agora só tem atacantes, ninguém para arrumar o meio-campo e defesa pecando na noite de hoje, começando pelo goleiro, os dois zagueiros. E, enfim, esse lance agora aí, muita preocupação, jogadores do Ituano chamando rapidamente o departamento médico, mas acho que não foi nada grave, né? O cara já vai voltando aí pro campo de jogo. Quer dizer, vai sair para depois voltar conforme o protocolo. Foi atendido, deixa o gramado e volta na sequência. O Ituano vai na dele, né? Merecendo a vantagem, diga-se de passagem. Mal que reclamar, não. Uma vitória, pelo jeito, consumada do Ituano, amplamente merecida pela estratégia que trouxe para Campinas. Partida reiniciada, lançamento lá, tá buscando o Bruno Mezenga, sobra o Inayan, toca, sai jogando ali o QI, o Kevin agora perdeu, a bola sobra com o Vitor Reis, toca do lado com o Bruno Mezenga, ele faz a finta, vai fazer o gol, Ituano não, chega na marcação, fecha, toca ali o lançamento dentro da grande área, quem fez o lançamento foi ali o Dalpian, toca, tira a zaga do Guarani, agora chegou o Guilherme Parede, bola sobra com o Luca recua, ixi, tocou esquisito demais ali o Rafael, mas tocou. Bola com o Emerson. Emerson chega ali na marcação dele, o Vitor Reis leva melhor o Emerson, ultrapassa ali aqui de vídeo gramado. Toca era pro Mirandinha. O árbitro não deu não, quem desviou por último da bola foi o Vitor Reis, segundo o árbitro da partida. Ou ele deu falta? Deu falta, né, André? Falta para o Guarani, pelo lado esquerdo. Guarani tenta os seus últimos cartuchos para diminuir o placar, continua 3-1 para Ituano. Informando Compistar Informática. 49 minutos passados, segundo tempo, o Guarani vai colocar a bola dentro da grande área. Carlos Eduardo tá na bola, de perna direita, tá descendo todo mundo lá pra dentro da grande área. Carlos Eduardo faz o lançamento, tá buscando, subiu de cabeça, o Natan Melo tira a zaga de Tonopa. Falta ali do jogador bugrino. Eu vou falar pra você. Mais um amarelo. Mais um amarelo, exatamente. Vamos ver pra quem. Foi o Maurício Antônio, né? Ou não? Maurício. Maurício Antônio, exatamente. Maurício Antônio, camisa número 15, amarelado. Ele não estava pendurado, então ele pode enfrentar o Barra no próximo sábado. Rapaz do céu, mas Wagner Ferreira, a papeleta aqui tá ficando amarelada, viu? Tem bastante amarelos aqui. 3 do Guarani, 6 do Ituano. Faz a cobrança de falta a equipe do Ituano, bota lá na frente, Bruno Mezenga vai subir, sobe Rafael de cabeça também, sobra com o Carlos Eduardo, a bola com o Parede toca do ladinho, a equipe do Guarani tenta sair jogando lá pelo lado direito, a bola com o Luca, vem a marcação do Dalpian em cima dele, o Luca vai levando, vai chegando na linha de fundo, vai fazer o cruzamento, bateu,
pra fora. Em tiro de meta pro goleirão Wesley. Aí fica difícil, Wagner Ferreira. O Luca não tá devendo futebol, né? Desde que foi contratado pelo Guarani, nenhuma partida convincente. Tanto é que perdeu a titularidade, né? Então, essa jogada agora foi ridícula. Foi levando, aproximando-se da linha de fundo. Quando chutou totalmente fora. Então, o Guarani, numa noite que ficou devendo futebol, méritos totais para o time do Ituano, que vai levando essa vitória, ultrapassa o Guarani na tabela, e o Guarani deixa escapar a chance de assumir a liderança do campeonato. Mas isso não quer dizer muita coisa, não. A campanha está sendo razoável. Mais um. Tá certo que perde uma invencibilidade e tira essa responsabilidade também das costas dos jogadores. É a última volta do reloginho, já passamos de 51, o árbitro deu mais um, então vamos a 52 desse segundo tempo. A equipe de Ituano tenta chegar lá no campo ofensivo, sai o Kaique França, segura firme, olha na frente, tá pedindo o Mirandinha aqui do lado do canhoto, ele faz o lançamento, subiu de cabeça o GW, a bola sobra com o Kevin, chega na bola, o Léo Coutro sai jogando tranquilamente com o jogador ali, o Cauã Richard, chegou na marcação, tira o Maurício Antônio, a bola com o Natan Melo, toca a bola com o Luca com o Kevin faz o papelzão de pivô, toca do ladinho com o Carlos Eduardo, ele vai buscando aqui do lado canhoto, ninguém abre, e agora sim, ele faz o passe pro Mirandinha, vai passar na corrida o Emerson, Mirandinha puxa pro meio, a marcação do Lucas Mota em cima dele, mais atrás toca com o Carlos Eduardo, fecha ali o cerco, a equipe de Ituano, toca com o Maurício Antônio, vai virando com o Natan Melo no círculo central com o Rafael, e o Rafael perdeu a bola, chega, sai ali o Kaique França, a marcação do Bruno Mezenga em cima dele, o árbitro vai se dirigindo no centro do gramado, apita o árbitro! Aponta o centro do gramado e põe final de jogo no Brinco de Ouro. 1 para o Guarani, 3 para a equipe de Ituano. A torcida do Guarani não está poupando vaias para os jogadores. O seu detalhe nesse comecinho de pós-jogo da Grigo, André Luiz. Eu confirmo a você o placar, final de jogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa em Campinas, pela mais uma rodada da Série C do Brasileirão 2026. O Guarani perde para a equipe do Ituano por 3-1. E agora vamos ver como fica o Bugre na tábua de classificação, se vai perder alguma posição. Nesse momento o Guarani é quinto colocado com 12 pontos ganhos. Os jogadores do Guarani saindo rapidamente para o vestiário número 1, assim como os jogadores da equipe do Ituano Futebol Clube, rumo ao vestiário número 2. Comemora bastante o pessoal de Itu, comemora bastante a pequena torcida do Ituano que comparece no estádio Brinco de Ouro. Os ferroviários vibrando bastante com essa vitória do Ituano fora de casa. Eu volto o comando a você, Anderson Grigoletto. Legal demais, André Luiz. Tá aí. A outra partida que estava sendo disputada nesse horário também, o Anápolis empatou com Barra lá em Goiás, 1-1, Anápolis e Barra. Ainda vão jogar amanhã, às 20 horas, o Botafogo da Paraíba contra a Inter de Limeira. E encerrando essa 7ª rodada, o Confiança vai pegar a equipe do Maranhão. Só falando aqui, né, o Guarani nesse momento é o 6º colocado com 12 pontos. O Maringá, o mesmo número de pontos, 12, porém uma vitória a mais. O Maringá tem 4, o Guarani tem 3. E o Ituano, com essa vitória, pulou para a 4ª colocação do Campeonato Brasileiro da Série C, Wagner Ferreira. 3-1 em casa. Veio de uma vitória de 5 fora, mas tomou 3 em casa. Aliás, as 2 últimas jornadas esportivas da Grigo aqui em Campinas, 2 placares de 3-1 para os times adversários. É a fase do futebol campineiro. Mas o Guarani ainda está na zona de classificação, Wagner. Olha, não há o que reclamar, né? O Guarani perdeu pelos seus próprios erros, né? Erros defensivos. O goleiro Kaique França, que foi contratado para ser a salvação, acabou tomando aí 2 gols, pelo menos, né, dos 3-2 ele participou. Mas não foi só o Kaique, né? O meio-campo do Guarani não funcionou. Diego Torres ficou rodando que nem uma enceradeira ali pelo meio, não resolveu absolutamente nada. O próprio Carlos Eduardo, que foi um destaque na última partida, hoje não reeditou. O próprio Natan Melo, jogador de contenção, quando precisou dele para armar alguma coisa, não armou. E quando o treinador resolveu mexer, tirou todo mundo do ataque e colocou 4 atacantes, né? Colocou Luca, Parede, Mirandinha e Kevin. Aí ficou ninguém para acionar essa rapaziada. Então o placar se arrastou aí pros 3-1, quase que saiu um quarto ainda, porque a defesa do Guarani estava totalmente exposta.
Então, o torcedor lamenta, né? Porque uma invencibilidade que vinha sendo mantida com 3 vitórias e 3 empates, seria a quarta vitória hoje dentro de casa. Depois de uma goleada histórica fora de casa contra o Maringá por 5-0. Mas isso eu disse desde o começo do jogo, né? No pré-jogo. Que essa goleada foi um ponto fora da curva, né? Porque o Guarani vinha mantendo uma campanha invicta, mas por doses homeopáticas. 1-0 aqui, 1-1, tal, 2-2 com a Ferroviária. Então o time não vinha convencendo. Esse 5-0 foi enganoso. A prova disso é que o Maringá foi ao Sul e meteu 4-1 no Ipiranga. Quer dizer, então o Guarani não fez muita coisa de passagem. O próprio Ituano meteu 4 no time do Maringá. Então, tá de parabéns o time do Ituano. Só nos resta dizer que a estratégia do Mazola Júnior funcionou. Veio para não tomar gol. Acabou não tomando, tomou 1, mas de uma falha do seu próprio goleiro. Acabou fazendo 3 e quase que faz 4. Então não tem nada que reclamar o torcedor do Guarani, nem os jogadores. Arbitragem, lance polêmico, nada disso. Teve uma bola que bateu na trave, bateu em cima da linha, mas não entrou. E olha, não tem que reclamar não. Tem mais é que aplaudir o time do Ituano e procurar corrigir os seus erros para a sequência do campeonato. Porque o Guarani volta a apresentar aquele futebol que de resultado, mas não vinha convencendo. E hoje, nem resultado e nem convenceu também. Complicadíssimo a partida de hoje, né? Eu vou perguntar daqui a pouquinho, eu vou mandar um abraço pra galera aqui. A Maria Elisa falou que não deu pro Bugrão, gostou da nossa transmissão, né? Valeu demais, Maria Elisa. O Roberto César Santos, o Pontipretano Roberto César Santos, tá contente demais aqui. Valeu, Roberto. O Geraldo, parabéns, uma bela transmissão. Ele, como é pontipretano, ele tá falando com placar melhor ainda. Tá comemorando também. É festa de um lado, né? É sempre assim. É festa de um lado, festa do outro. A rivalidade é assim mesmo que funciona, sadia demais. Wagner Ferreira, essa chuva, né? Essa chuva, como você disse, falhas aí dos goleiros, né? Atrapalhou bastante nesse placar ou não? Nada a ver, nada a ver a chuva com o placar, porque se choveu, né? Choveu para os dois times, né? Concorda comigo. Então o goleiro do Ituano colaborou com o gol do Guarani e o goleiro do Guarani colaborou com pelo menos 2 gols do time do Ituano. Então estamos lá, chumbo trocado não dói. Então, não vou atribuir à chuva não esse desastre do Guarani, porque teria prejudicado também o Ituano, que no entanto veio com a sua estratégia e levou. Para mim, o Mazola Júnior, cujo nome é Willis Geraldo Gonçalves Freitas Júnior, Willis, pela nomenclatura, ele é um vencedor, um jogador, é uma pessoa otimista. Todo mundo que chama Willis. Então, o Mazola levou essa em cima do Hélio Zenando. Tá aí, Wagner, sempre com seus ensinamentos. Inclusive, o Mazola tem 61 anos e quase que ele faz aniversário de 4 em 4 anos. Sabe por quê? Ele é do dia 28 de fevereiro. 28. Se faz no dia 29, de 4 em 4 só. O Guarani enfrenta o Barra, né? O Barra, ele tá na 12ª colocação, mas ele tem 10 pontinhos ali na cola, né? O primeiro da zona de classificação, o Caxias, tem 11, o Guarani tem 12. Então, assim, é um jogo que o Guarani não pode desperdiçar a oportunidade aí de pontuar, né, Wagner Ferreira? Apesar de que o Barra não é um time simplesinho de bater lá, não. É um time encardido, né? Time que, assim, de menor expressão, né, com todo o respeito, mas quando recebe, assim, um time mais categorizado, no caso o Guarani, né, campeão brasileiro, tem camisa e tal, seria o favoritíssimo nessa Série C, no entanto, não é, a prova está aí hoje, que perdeu a invencibilidade dentro de casa para um time do Ituano, com todo o respeito. O Ituano mereceu a vantagem, não há o que reclamar. Agora vai ter que buscar essa reabilitação num jogo fora de casa, não sabemos o que pode acontecer, porque o Cizenando, será que vai confiar que vai aparecer um outro 5-0? Não vai acontecer isso aí, daqui a 200 anos novamente. Um jogo fora de casa, uma goleada do time que só vinha vencendo por 1-0 e empatando em 2-2. Então tá difícil, vai ter que jogar muita bola para conseguir o resultado positivo. Eu entendo até um empate, um resultado positivo. Agora, para quem quer buscar a liderança ou as primeiras colocações, tem que fazer os 3 pontos. Como você disse, o Barra está em... Barra na 12ª colocação, mas 10 pontinhos, né? 2 pontos abaixo do Guarani.
Aí que fatura já passa o Guarani, joga o Guarani mais para baixo. Pois então é um jogo, não diria de 6 pontos, mas é um jogo interessante, importante, para que o Guarani pelo menos some pontos no próximo compromisso. E a equipe do Ituano, né, só reforçando, no Novelli Júnior, ele vai encerrar a 8ª rodada enfrentando a equipe do Botafogo da Paraíba. Botafogo da Paraíba que todos esperavam muito mais do Botafogo da Paraíba. Tá com apenas 6 pontos ganhos na 16ª colocação. Nenê, vários jogadores lá experientíssimos, mas não tá dando liga o Botafogo da Paraíba. Vamos lá, Wagner Ferreira, vamos começar então com os nossos, né, o craque da Grigo, o pé mole dessa jornada esportiva da Grigo. Eu começo com o craque da Grigo pelo lado do time do Guarani. Quem que você coloca hoje como destaque da equipe do Guarani, Wagner? É meio complicado, hein? Se você for olhar de 1 a 11 aqui no caso, né, na numeração raiz, você não encontra ninguém na defesa, que a defesa hoje, tomou 3 gols, goleiro, né, pelo menos 2. Então ninguém da defesa, correto? Meio campo, Diego Torres rodou, não produziu absolutamente nada. Carlos Eduardo até correu, esforçado, mas não foi o mesmo da última partida. E o Natan Melo teve aí o seu mérito de fazer o gol. Eu acho que eu vou ficar com ele, viu? Vou ficar com o Natan Melo. Pelo lado do Guarani, Natan Melo. Tá aí o voto do Wagner Ferreira para o craque da Grigo. E na equipe do Ituano, aliás, você disse a numeração raiz, parabéns, viu? Eu adoro essa equipe que joga do 1 ao 11, os 11 titulares, né? A equipe do Ituano 1, 2, 3, certinho a escalação. Isso daí eu acho que essa, como você disse, é a escalação raiz, é a escalação que eu adoro ver no futebol ainda, né? Mas tá aí, a equipe do Ituano, a equipe vitoriosa hoje, quem que você coloca como craque da Grigo? Wagner Ferreira. Olha, você tem que enaltecer aqui vários jogadores do Ituano, né? Que foram muito bem no desarme, principalmente. Mas eu vou ficar, se todos me permitirem, com o técnico Mazola Júnior, que deu um chocolate no Hélio Cizenando, porque conhece muito bem, eles são amigos, sabe qual é o estilo de um, qual é o estilo de outro, conhece o time do Guarani, os dois são nascidos em Campinas. Então, para mim, eu vou ficar com o Mazola Júnior pela estratégia que veio a Campinas e leva, com todos os méritos, a vitória para Itu por 3-1. Tá aí então, Mazola Júnior, o craque da Grigo, na opinião do Wagner Ferreira. Grande André Luiz. André, vamos lá. Craque da Grigo, na sua opinião, no time do Guarani, André. No time do Guarani? Isso. Difícil, hein? O time todo hoje não foi bem. Mas eu não sei em quem que o Wagner votou. Natan Melo. Natan Melo. Eu vou ficar com ele pelo gol também. Tá aí, Natan Melo, voto também do André Luiz. Então, Natan Melo, craque da Grigo pelo lado do Guarani. Na equipe do Ituano, o Wagner Ferreira, ele votou no Mazola Júnior. Rapaz do céu, Olha, eu vou falar pra você uma coisa. O Mazola Júnior, ele deu um nó tático. Parecia uma jiboia enrolando sua presa. Ele deu um nó tático no Hélio Cizenando, que ele tá procurando até agora, taticamente, o time dele, até agora no vestiário lá do Guarani. Mazola Júnior, pra mim, o craque pelo lado do Ituano. Tá aí, então, Natan Melo pelo lado do Guarani. O Mazola Júnior pelo lado do Ituano. Pra vocês, os craques da Grigo dessa jornada esportiva da Grigo, os aplausos do nosso timaço da Web Rádio Grigo para o Natan Melo e também para o Mazola Júnior. André Luiz, os caras que correm lá no gramado e o narrador que dá cãibra aqui, viu? Você já viu isso? É coisa de louco, viu? Vamos lá então São os seus 18 anos. Pé mole, vamos lá. Vou começar com você então, André Luiz. O pé mole pelo lado da equipe do Guarani. Quem que você acha que não deu bom hoje? Bom, vou te dar uma dica, você vai adivinhar. Você sabe que eu joguei na posição. Sou muito exigente nessa posição. Pra mim, hoje, o pé mole do Guarani, o Kaique França, falhou em 2 gols, no mínimo, da equipe do Ituano. Tá aí o voto no Kaique França. É até estranho, né? A gente vê o Kaique França sendo votado de um lado que não deu bom, né? Sempre ele tem aí o destaque nas equipes que ele passa e no Guarani não tá sendo diferente. E pelo lado da equipe do Ituano, quem que você acha que não rendeu aí, que não deu bom hoje, André? Camisa número 5 bateu muito, hein? O GW. O GW, bateu demais. Pra mim foi ele. Tá, então Gabriel Williams, que meteu um gol ainda, hein? Ele que fez o primeiro gol do Ituano. Ele fez o gol, mas o que ele bateu, ele poderia ter sido expulso e ter complicado logo no começo da partida, uma falta que ele fez no meio campo. Se ele toma o amarelo, depois ele toma o outro, seria expulso e iria complicar de vez a sua equipe.
Tá aí, então, voto do André no Kaique França, né? Pro pé mole do Guarani, também no GW, Gabriel William. GW. Na equipe do Ituano. Wagner Ferreira, e aí? Na equipe do Guarani, quem que não deu bom hoje? Oh, são vários, né? Mas quem que você destaca mais negativamente hoje, Wagner? Pelo fato de ter sido contratado para ser uma segurança no gol do Guarani. Então eu acompanho o relator aqui, hein? Vou de Kaique França. Inclusive, no segundo gol, saiu adoidado lá para cima do árbitro, reclamando de falta. Sei lá. Não foi nada, né? Não vi nada. Então, seu Kaique França, né, com todo o respeito, pé mole hoje do lado do Guarani. Rapaz, Kaique França, então. Marcos Leandro Cruz, grande Marcão. Boa noite, Anderson e equipe. Grande vitória do Ituano hoje. Parabéns pela transmissão. Saudades do amigo, hein, Marcão? Valeu demais. Deixa o like pra gente aí, Marcão. Valeu demais. Wagner Ferreira, bom, na equipe do Guarani, Kaique França já deu aí como pé mole. Até esquisito, é difícil. Mas acontece, né? Acontece, lógico. Carlos era um grande goleiro, tomou um piruzão contra o Grêmio, afundou a ponte, você lembra? Sim. Então, grandes goleiros também tomam frangos. E na equipe do Ituano, Wagner? Muito embora não tenha sido frango, né? Os dois primeiros não considero frango. Sim. Talvez o terceiro, sim. Ele poderia ter dado uma mãozinha um pouquinho, não de alface, né? Aí a bola sairia pela linha de fundo, no entanto, ele espalmou para dentro do gol. O Wagner foi Crespo ou Lisa? Tem isso, né? Mas pelo lado do Ituano, eu vou ficar também com o GW. Não sei por que GW, o cara chama Gabriel William. É tão fácil de falar, pô. Mas tudo bem, estava amarelado. Esse GW é de Sorocaba. Ele joga tanto na zaga como lateral direito. E era o terceiro zagueiro hoje do Ituano. É que ele saiu um pouquinho mais, porque o Guarani também estava desarrumado no meio campo. Então é isso. Vamos ficar aí com o GW do Ituano. Então, Kaique França, pelo lado do Guarani. E o Gabriel William, o GW pelo lado do Ituano. Deu ruim pra vocês hoje, hein? Os pés moles da nossa jornada esportiva da Grigo. André Luiz, pra gente ir finalizando essa nossa jornada esportiva nesse domingão, amanhã tem Ponte Preta e Londrina no Majestoso. Estarei nessa junto com o Klaus Werner nos comentários. Aliás, desde que Wagner Ferreira ingressou nessa equipe da Web Rádio Grigo, é o primeiro, eu vou usar entre aspas, atestado que ele vai apresentar para nós. Não vai participar de uma jornada. Desconta dele no final do mês. É até estranho o Wagner Ferreira não participar da nossa jornada esportiva da Grigo. Mas amanhã ele vai fazer um procedimentozinho, né, na vista e não vai participar da nossa jornada. Mas estarei acompanhando, com certeza. Boa sorte lá, viu, mestre? Que tudo corra bem, se Deus quiser. Sem problema. Então, eu, Klaus Werner e também o Celso Fittipaldi amanhã lá no Majestoso. André Luiz, valeu demais mais essa transmissão. Aliás, o seu destaque antes da gente se despedir, mas valeu demais. Hoje, você não esteve no gramado e por uma justa causa, vamos dizer assim, né? Um toró que caiu durante a partida, desde o início, deu aquelas paradinhas, mas quem esteve lá embaixo, vou falar pra você, está ensopado bastante. Vai tomar na hora que chegar em casa, um cafezinho, um chazinho quente, porque tomou muita chuva hoje. Se eu estivesse lá, eu estaria um pintacilgo ao relento, porque o meu guarda-chuva está que nem aquele franguinho lá da Sadia, o capacete, todo zoado. Olha, o destaque final do Guarani, que após esta derrota por 3-1 esta noite no estádio Brinco de Ouro da Princesa, aqui em Campinas, o Bugre volta a campo no próximo sábado, 17 horas, lá na linda e belíssimo Balneário de Camboriú. Você conhece, Anderson Gregoriano? Conheço. Lindas praias maravilhosas, afrodisíacas, onde o Guarani enfrenta o Barra na Arena Barra, às 17 horas, mais uma rodada da Série C. Só me confirma a rodada aí, Anderson. A próxima é a oitava rodada da Série C. Exatamente. Para essa partida, o técnico Hélio Cizenando não poderá contar com Ian Henrique, que é o ala que entrou no lugar do Ian. E o Ian Henrique, é isso mesmo? Inayan. Inayan Henrique, que entrou no lugar do Ian, ele recebeu o terceiro amarelo, está de fora, mas em contrapartida pode ser que tenha o meia João Paulo de volta no meio campo do Bugre, campineiro. Já emendando com o destaque final da equipe do Ituano, após essa vitória da equipe do técnico Mazola Júnior, próximo compromisso do Ituano será no próxima segunda-feira, 20 horas, estádio Doutor Novelli Júnior, diante
do Botafogo da Paraíba para essa partida. O técnico da equipe do Ituano não tem nenhum jogador suspenso, nem machucado, e poderá utilizar todos os titulares e até poderá utilizar também seu goleiro titular, que está entregue ao DM, o Lucas Wingert. Papo final encerrado de Guarani Ituano, 3-1 para o Ituano esta noite aqui no Brinco de Ouro, meu caro Anderson Grigoletto. Agradecendo ao pessoal da 98 FM, que me chamaram lá, fizemos uma resenha rapidamente no ar, pessoal, gente boa, lá o Igor Fernandes, forte abraço ao pessoal da 98 FM, presente com toda a equipe esta noite aqui no Brinco de Ouro, para cobrir o Ituano em 87,9 para toda Itu, região Sorocabana e adjacências. Não se esqueça, Anderson Grigoletto. Valeu, André. Valeu demais mais essa jornada esportiva da Grigo Juntos. Eu vou desejar para você uma ótima semana, André Luiz, o repórter feliz. Muito obrigado, Anderson Grigoletto. A você também uma ótima semana. Você ouvinte da Web Rádio Grigo em Campinas, toda a região metropolitana, pelos 4 cantos do planeta. Aqui, Nossa Senhora, qual que é a Nossa Senhora que cuida dos olhos? É a... Nossa Senhora, Santa Luzia, que Santa Luzia abençoe esse procedimento amanhã do nosso mestre Wagner Ferreira, se Deus quiser vai correr tudo bem, e na próxima jornada já teremos o mestre ao nosso lado. Forte abraço a todos, a você torcedor do Guarani, que hoje está de cabeça cheia infelizmente, e até a próxima oportunidade, até lá! André Luiz. Tá aí, André Luiz, que fez as reportagens nessa jornada esportiva da Grigo. Wagner Ferreira, quer mais dar, aliás, lógico, algum detalhe, inclusive a arbitragem do jogo que você ainda não comentou sobre esse trio goiano que apitou, né, pelo menos da Federação Goiana. Bem, a arbitragem não teve qualquer participação no resultado da partida, né? Nenhum lance polêmico, aquele lance da bola na trave bateu em cima da linha, não entrou, então não há o que reclamar. Acertou na aplicação dos cartões amarelos, quer dizer, na parte disciplinar foi bem. Os gols legítimos, então não há problema nenhum com relação à arbitragem. Totalmente de Goiás, né? O Arthur de Moraes Fernandes tem 34 anos, jovem ainda. Ele é de Bela Vista de Goiás, como é também dessa mesma cidade o Juni Kamenashi Rocha. Ele 35 anos, andou bem também na marcação ali pelo lado do banco dos reservas e tal. E o Diego Henrique dos Santos, ele é de Goiânia. É o mais velho da turma, tem 37 anos. Também sem qualquer problema. Então, uma nota acima da média para arbitragem. Eu daria uma nota 7. Porque o único que reclamou alguma coisa foi o Kaique França, do segundo gol do Ituano. O resto, gols normais. E também nem sei se tinha razão de reclamar o Kaique. O cara toma o gol, vai reclamar que sofreu falta. Mas é isso aí. Agora, com relação ao jogo, não há o que discutir, né? A vitória merecida do Ituano veio com uma proposta e saiu vitorioso. Parabéns até para o Mazola Júnior, que conhece muito bem o seu adversário, né? No caso o Hélio Cizenando, e deu um nó, veio com um time bem retrancado, 3 zagueiros, soltando pouco os laterais e apenas 2 na frente, e não é que mesmo assim, em 2 bolas paradas, já estava fazendo 2-0. Então, veja bem que o Guarani encostou, né, no finalzinho do primeiro tempo, aquele gol de cabeça, mas também contou com a colaboração do goleiro Wesley, do Ituano, tomou no meio das pernas uma cabeçada do Natan. 2-1, esperava-se que o Guarani voltasse aí com uma outra postura possível. Até voltou com uma alteração, inclusive, já sugerida, né? O lateral direito Ian muito tímido, ele voltou com o Inayan, não resolveu muito, né? Porque o meio-campo do Guarani não funcionou ao ponto de colocar um companheiro na cara do gol para fazer um gol. Então, o Guarani teve posse de bola, teve volume, mas não teve efetividade, não foi efetivo. Justamente o contrário aconteceu com o Ituano. Quando o Guarani ameaçava empatar o jogo, o Ituano desceu e acabou fazendo o 3º gol. Numa noite, né, para o Guarani esquecer no seu setor defensivo, a começar do goleiro e também para os zagueiros, né? Tomar bola parada, 2 gols aqui de escanteio. Então precisa aprimorar esse tipo de jogada aí, porque o futebol é esse, é bola colocada na área, quem falhar menos vai fazer o gol. Então vai tomar o gol. Então quem falhar mais vai tomar o gol. Então, olha, foi mais ou menos por aí. Quando o Guarani sentiu que não tinha força ofensiva, o treinador trocou logo de cara todo mundo, né? Trocou o Cachoeira pelo Parede, trocou o Herbert pelo Mirandinha, trocou o Maranhão pelo Kevin. Não aconteceu absolutamente nada. O próprio Diego Torres, ele tirou para colocar o Luca. Aí que piorou a situação, porque o Guarani ficou aí com
4 atacantes sem ninguém para acionar. Você não tem nenhum armador aí. Por isso que até o André Luiz acabou informando que deve voltar o João Paulo no próximo jogo e o Diego Torres vai voltar para o banco, porque roda, parece uma enceradeira e não sai do lugar. Então, eu acho que não tendo meio campo e com um ataque que não teve oportunidade nenhuma, o gol, vejam, saiu acidentalmente, vamos chamar assim, então não mereceu outra sorte o Guarani, não. A vitória merecida do Ituano, de parabéns ao Mazola pela estratégia. Time que jogou limpo, jogou duro quando precisou, no caso do GW ali, o Gabriel William, mas faz parte. Então, quem errou menos venceu o jogo com todos os méritos, no caso do Ituano, ultrapassa o Guarani na tabela de classificação, e o Guarani vai tentar melhorar essa situação agora fora de casa, né, contra o... Como é que é o time lá? Barra. E um time que também está aí na posição intermediária da tabela, não vai ser fácil, não é toda hora que vai fazer 5-0 fora de casa, né? Eu disse, durante toda a jornada, eu disse aqui que esse 5-0 foi um ponto fora da curva, não vai acontecer daqui a séculos. Mas é isso aí. Escanteios. O Guarani teve 6 no primeiro tempo e 7 no segundo, contra 7 do Ituano. Então, no total foram 6, 8, 13 contra 7. 7, isso. Mas isso não quer dizer nada, né? O placar final, quanto foi? 3 para o Ituano, 1 para o Guarani. Nada mais a acrescentar. Anderson, vitória merecida, o torcedor vai para casa chateado, começa a semana já com derrota, mas é fruto do próprio desempenho do time dentro do campo. Não tem nada que reclamar. Parabéns aí para o Ituano, para o Mazola Júnior, pela vitória merecida hoje aqui em Campinas, 3-1 em cima do Guarani. Valeu, Wagner Ferreira, agradecer demais, mais uma jornada esportiva da Grigo juntos, e amanhã, como o André disse, vai dar tudo certo, já deu, vai ficar tudo tranquilinho, e você vai estar em breve conosco nas próximas jornadas esportivas da Grigo. Amanhã, atestado garantido, nas próximas já estará de volta, né? Exatamente, okay. Olhos de Lince a partir de amanhã. Estarei acompanhando atentamente a jornada esportiva de amanhã com Anderson Grigoleto, Klaus Werner e o nosso Purga, o Celso Fittipaldi. Estarei de olho na sua transmissão, bom trabalho amanhã e grande abraço a todos que nos acompanharam até aqui nesta transmissão da Web Rádio Grego. Wagner Ferreira. É esse o nosso presidente Wagner Ferreira, André Luiz, é o timaço da Grigo que fez essa jornada esportiva da Grigo. Vou passar para vocês os resultados dessa 7ª rodada da Série C. A rodada que começou com Santa Cruz 2, Volta Redonda 0, Ipiranga 1, Maringá 4, Floresta 3, Amazonas 2, Figueirense 0, Itabaiana 1. Primeira vitória do Itabaiana na Série C. 1-0 fora de casa contra o Figueirense. Caxias 2, Paysandu 0, Ferroviária 1, Brusque 0. Anápolis, a Ferroviária que ficou com o vice-campeonato da Série 2, né? O Juventus foi campeão, tá ela já agora... né, voltada para a Série C, já venceu aí, 1-0 contra a equipe do Brusque. Anápolis 1/1 também. Aqui, jornada esportiva que você está curtindo esse pós-jogo. Guarani perdeu 1 por Guarani 3 para a equipe do Ituano. Essa 7ª rodada se encerra amanhã com 2 jogos, Botafogo da Paraíba e Inter de Limeira, Confiança e Maranhão. Classificação de momentos, 8 primeiros da Série C. Paysandu, líder com 14 pontos. O Brusque na vice-liderança 14. O Amazonas 13 na 3ª colocação. O Ituano agora na 4ª colocação com 13 pontos ganhos. O Maringá ocupa a 5ª colocação com 12. O Guarani está na 6ª colocação, também 12 pontos ganhos. E o Floresta na 7ª, também 12 pontos ganhos. O Caxias completa aí essa zona de classificação na 8ª colocação com 11 pontos ganhos. Lá embaixo, na zona de rebaixamento, é louco, né? O Itabaiana venceu uma. Já escapou aí, por enquanto, da zona de rebaixamento. Quem está na zona de rebaixamento na 19ª colocação é o Anápolis, com 4 pontos ganhos. E o Confiança, lá de Sergipe, na 20ª colocação, com 3 pontos ganhos. 8ª rodada, como o André Luiz já nos informou, o Guarani vai até Santa Catarina enfrentar a equipe do Barra no dia 23 mais conhecido como sábado, né? Sábado às 17 horas, Barra e Guarani. E a equipe de Ituano, na próxima que eu digo, não amanhã, na outra segunda-feira, no dia 25 às 20 horas, no Novelli Júnior, o Ituano vai enfrentar a equipe do Botafogo da Paraíba.
Beleza, agora a nossa, lógico. Ficha técnica da jornada esportiva da Gringo. A ficha técnica, Série C, 7ª rodada, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, Campinas. Guarani 1, Ituano 3. O Guarani do técnico Hélio Cizenando jogou com Kaique França, Ian, Rafael, Maurício Antônio e Emerson. Natan Melo, Carlos Eduardo, Diego Torres, Herbert, Guilherme Cachoeira e Maranhão. Anotou o gol do Guarani aos 45 minutos do primeiro tempo, o Natan Melo, num frangaço do goleirão Wesley. O Guarani, o gol anotado aí pelo Natan Melo, então. Entraram na equipe do Guarani o Inayan, o Mirandinha, o Guilherme Parede, o Luca e também o Kevin. Amarelados na equipe bugrina, o Ian, o Inayan e também o Maurício Antônio. Agora a equipe vencedora, a equipe do técnico Mazola Júnior, a equipe de Ituano, jogou com Wesley, Lucas Mota, Léo Coutro, Matheus Mancini e Gabriel William, o GW. Tiaguinho, Tássio, Cauã, Richard, Razeira, Xavier e Neto Merola. Anotaram os gols da equipe do Galo de Itu. Aos 15 minutos do primeiro tempo, o GW de cabeça colocou 1-0 para o Ituano. Aí aos 42 minutos do segundo tempo, ele, o Neto Merola, colocou 2-0 para o Ituano. E o terceiro gol foi anotado pelo Alasson Carioca, que entrou no segundo tempo aos 28 do segundo tempo. Entraram então na equipe do Ituano o Alasson, que fez o gol, né, o terceiro gol, o Maitão, o Bruno Mezenga, o Dalpian e também o Vitor Reis. Amarelados na equipe do Ituano, o Wesley, o goleirão, o GW, o Cauã Richard, o Razeira, o Neto Berola e também o Vitor Reis. Apitou essa partida, ó, o trio goiano, né? O árbitro Arthur de Moraes Fernandes, auxiliar número 1, o Johnny Kamenache Rocha, auxiliar número 2, o Diego Henrique dos Santos Braga e o quarto árbitro, Gustavo Holanda Souza. Renda, R$ 79.710 para um público pagante, ou melhor, para o público total de 3.919 torcedores nesse domingo chuvoso aqui em Campinas. Essa foi a nossa Ficha técnica da jornada esportiva da Gringo. Agradecer demais os nossos parceiraços, o Clube Concórdia de Campinas, 156 anos, hein? Parabéns, Concórdia, a Prado Consórcio, a Prado Corretora, né? Consórcios e Seguros, a Eletrolar, tudo em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar, a Biguá Alimentos, a Compistar Informática, Ajuda Síndico, Alves e Borasca Advocacia e a Óticas Ferrari. Agradecer você também que curtiu a nossa transmissão, que deixou seu like através do canal do Grigo, que interagiu conosco. Você que só ficou quietinho, curtindo a nossa transmissão também, valeu demais. Você que curtiu através do nosso canal de áudio no Radiosnet, através da sua Alexa, valeu demais. Uma ótima semana a todos vocês. Lembrando que amanhã tem jornada esportiva, hein? Segunda-feira, a partir das 18 horas e 30 minutinhos, direto do Majestoso, estaremos nessa com Ponte Preta e Londrina. Valeu demais, uma ótima semana a todos vocês, né? Um bom final de domingão e valeu. Pena o resultado, mas estamos juntos, Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos.